os dois extremos é ruim. Tanto a restrição como o exagero. E esse equilíbrio é individual. O meu equilíbrio não é o mesmo que o seu. Sim. Eu tenho que fazer certos sacrifícios em todos os âmbitos da vida que você... São outros sacrifícios os seus. Sim. E às vezes você fica perdendo tempo fazendo um sacrifício que não é pra você. E que não existe um alimento que emagrece ou um alimento que engorda. Você pode emagrecer comendo brigadeiro, como você pode engordar comendo brócolis. Dependendo do tanto que você come, do contexto. É o contexto. É a rotina, é o dia todo. Não é só isoladamente um alimento que vai influenciar. Sim. E por isso que pra perder gordura, que é a minha briga, eu tenho que convencer a pessoa de que ela precisa fazer treino de força, ela precisa fazer musculação. Porque se ela não formar músculo, pode até ela perder gordura, mas dali no outro mês ela vai ganhar tudo de novo. Porque o negócio não é perder, gente, é manter. Dietas tem milhões. Se você fizer uma dieta da lua, da sopa, sei lá o que, você vai perder peso. Sim. O negócio é o manter. Café Brothers, episódio 78. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Muito obrigado mais uma vez, é um privilégio estar aqui. Cara, e hoje nós estamos com uma sister aqui na mesa, né? Laura Rosa, do Celular Rosa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Sou quase uma participante aqui, fixa. Cara, não, tem lugar na mesa aí, né, cara? É uma querida, muito obrigado por você nos atender e estar junto com a gente, né, cara? Sim. E eu que vos falo, William Xandó, apresentador desse programa aqui, que tem muito a ensinar e muito a aprender. Muito boa noite, diretor Thiago Torada. Boa noite. Um salve para os cafezeiros que não vieram. E se vocês não vieram, galera não vai receber abraço hoje não. Vocês têm que vir. Galera, é o seguinte... Netão, fala aí as empresas que nos apoiam aí, que o café está se tornando diferenciado aí nesse sentido e nós queremos agradecer as duas empresas que estão nos apoiando aí. Primeiramente, exclusivamente, a Celerium Telecomunicações, né? Isso, cara. A internet mais rápida do universo. Oh. Elon Musk passa apertado aí, cara. Verdade, cara. E a eForte Incorporadora. É isso aí, cara. A eForte, se você tem o sonho de ter o seu terreno, vai lá na eForte, fala com o Rafa. A eForte tem nos apoiado aqui, uma patrocinadora oficial junto com a Celerium Telecomunicações. Laura, fala pra galera seguir a gente aí, quem não se inscreveu ainda, se inscrever. Pessoal, segue lá no Instagram, @Café Brothers. Isso. Coloca lá no sininho e é isso. Ativa as notificações. Exatamente. E no Instagram tem que se inscrever, né? Exatamente. No Se inscrevam lá no canal, isso, galera. Isso, no YouTube. Vamos acompanhar. Falta um pouquinho para 1 milhão, cara. E se vocês se inscreverem também... 999 mil. Tem o Spotify também. Se inscreva no Spotify lá, que vai aparecer toda vez o episódio lá no... Eu não sabia dessa. É, falta pouco. Falta 990 mil. Você que tá na academia, tá caminhando, tá trabalhando... Tá me zoando, verdade, Neto. é verdade. Galera, vamos lá. Força, né, Neto? Vamos lá, é isso. Não, então, nós estamos lá no Spotify, né? Nossa. Em áudio, qualidade top. E eu quero dizer pra vocês, clica lá, cadastra no nossa página lá, no nosso canal, que assim que sair o episódio vai apitar pra vocês no Spotify. E apitando lá você já pode ouvi-lo. Que legal. Isso aí. O Spotify Massa. também agora é em vídeo. Ah, é verdade, também está em vídeo. Tá lá na esteira Gente, fazendo que mundo cardio. vivo que eu não tô sabendo Coloca disso. lá, mano. Que legal. Galera, vamos lá, marcha no foguete. Pessoal, no 78º episódio aqui do Café Brothers, nós estamos com a Sabrina Reis Barbosa. Ela é nutricionista formada na turma de 2006 na UCDB. Tem algumas especializações aqui, obesidade e emagrecimento, nutrição desportiva, e hoje ela atua na clínica Vivace. É esposa do Luciano Barbosa e ela é mamãe do Lucas e da Ana Júlia. Seja muito bem-vinda no Café Brothers. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí. Sabrina, você sempre foi aqui da cidade? Você veio de fora? Você veio de outra galáxia? Ou você sempre esteve aqui em Maracaju? Sou maracajuense mesmo. Minha família é toda daqui. Meu pai, minha mãe, meus avós. Só saí daqui para estudar em Campo Grande. Fui para lá no 2º ano do ensino médio, com 16 anos mais ou menos. E já fui fazer cursinho. E lá eu fiz faculdade de nutrição durante 4 anos. E depois eu voltei para Maracaju. De novo. O que te motivou a escolher esse curso de nutrição? Você era aquela menina que brincava com as bonecas? Olha, come aqui, não come muito que vai engordar. Pior que não, eu não era essa menina. Até hoje,
eu paro pra pensar por que eu escolhi nutrição. Eu não sei te falar, assim, uma coisa certa. A única coisa que eu me lembro na época que eu prestei vestibular há 20 anos atrás, né? Faz hora. Nutrição não era um curso, digamos que reconhecido ainda. Sim. Ainda mais em Maracaju. Nós conhecíamos como nutricionista, não sei se devem lembrar da Lília, não sei se você lembra da Lília. Eu lembro. Da Nossa, Lília. excelente A Lília é profissional. uma excelente profissional e ela fez o nome dela aqui em Maracaju. E aí, quando eu fui fazer cursinho, quando eu fui estudar em Campo Grande, no 3º ano, a gente faz os testes vocacionais, né? E eu sempre fui para a área da saúde. E o que eu me lembro é que quando fechou os testes no final, ficou farmácia, fisioterapia ou nutrição. E eu fiquei muito em dúvida, assim, eu não sabia exatamente o que eu iria escolher, assim. Eu perguntava para meus pais, assim, na minha família ninguém era, assim, pessoas que estavam fazendo faculdade. Eu fui uma das primeiras netas que fez faculdade, eu sou a mais nova dos dois lados, então meu pai queria que eu estudasse, minha mãe também sempre incentivou. Só que eu me lembro que a escola levava nós para conhecermos um pouco mais das profissões nas universidades, na faculdade. E eu me lembro que uma nutricionista que eu conversei lá, ela disse assim para mim, nutrição é um curso que está começando a crescer. E entre os outros cursos, porque eu perguntei, falei, eu tô em dúvida se eu faço, na verdade, se eu fazia farmácia ou nutrição. E ela disse assim, porém, nutrição é um curso que vai te dar muitas opções, porque você pode trabalhar em muitos lugares. Você pode trabalhar em hospital, você pode trabalhar na área de produção de alimento, no caso de refeições, de padaria, de açougue. Você pode trabalhar em academia, você pode atender em consultório, em posto de saúde. Numa fábrica. Então isso eu acho que no primeiro momento, aquilo ficou assim na minha Virou cabeça. uma chave em você ali. Eu pensei, falei, putz, eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, e a gente entra na faculdade muito nova. Muito. Porque eu me lembro que eu entrei com recém 17 anos, assim, eu não tinha noção. E na verdade, eu fiz administração na Federal. Porque na época não tinha nutrição na Federal. E eu prestei o vestibular, eu me lembro que as pessoas da minha família, uma tia minha mesmo que eu morava, falava, você tem que fazer administração, porque é um curso que vai te abrir muitas portas, tal. Eu fiz. E eu entrei em nutrição pelo PASE. Não sei se vocês lembram, que tinha o PASE da UCDB, o PAC da Uniderp. Uhum. Daí depois era como se fosse um Enem, só que era da universidade particular. Sim. O que me travou para prestar nutrição não tinha na Federal, a única universidade que tinha na época era só o CDB. E era um curso teoricamente caro, porque só tinha lá. E meu pai não deixava, já deixou claro, você não vai sair, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui perto. Ou você vai para Campo Grande ou você vai para Dourados. E eu fui chamada no PASE quando eu já estava no 2º mês cursando administração na Federal. Me chamaram, falou, olha, você entrou no PASE, você ainda não fez a sua matrícula. Eu não tinha visto que eu tinha passado. Na verdade, eu achei que eu não tinha passado. Não me atentei. Começou as aulas na universidade e tal, calor, aquela história toda que a gente entra empolgado. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Falei, como que eu vou chegar pro meu pai e falar, vou desistir de uma universidade pública? Antigamente tinha muito isso, né? Para entrar numa particular de um curso que, teoricamente, ainda não era tão reconhecido. Sim. Não era um curso que, nossa, você vai ter uma garantia de... E o tinha legal, questão assim, da Federal também, né? E o legal de observar, assim, que a Sabrina tá falando, é porque isso é a dúvida de muito jovem ainda até hoje, 17 anos aí, de ficar nesse lance aí, cara. Tipo, eu conheço, por exemplo, um menino que ele passou por 6 cursos. E não se adaptou. Fazia 3 meses cara, não é isso que eu quero. Fazia mais 6 meses não é isso que eu quero. E ele foi parar num curso, cara, nada a ver lá, mano. Então é legal você compartilhar, porque isso também é dúvida de outras pessoas. Sim. E porque a gente entra muito novo, né? E no primeiro ano, no meu ver, no primeiro ano, por exemplo, da área da saúde, as matérias são muito parecidas em vários cursos diferentes. É nutrição, é farmácia, fisioterapia. A grade curricular, a grade das matérias curriculares lá são muito parecidas. Só que aí eu falei, putz, é um curso caro, como que eu vou fazer? Mas eu sempre fui muito teimosa, sempre fui muito curiosa. E aí eu fui lá no CDB, fui falar com que era uma pessoa da reitoria que me ligou,
E ela falou, olha, Sabrina, já estamos em quase abril. Você tem que entrar no máximo em 15 dias. Porque você tá vindo de um curso que não tem nem como transferir matéria. Não tem nada a ver. Você vai perder muita coisa. E eu falei, tem alguma possibilidade de eu conseguir bolsa? Porque é um curso caro, teoricamente, assim. Eu sei que daria pra fazer, mas é que eu me senti incomodada de chegar e assim, falar pros meus pais, enfim, daí ela falou, olha, temos, só que o curso é integral. Você vai ter que ficar à noite na universidade. No primeiro ano a gente tem 2 vagas de um estágio que você entra, você vai ter que fazer os 4 anos de estágio para conseguir a bolsa, que era uma bolsa boa, que era mais de 50%. Só que você vai ter que ficar praticamente o dia todo na faculdade. Então, você vai ficar... As aulas geralmente não são das 7 às 11, da 1 às 5. Às vezes começa às 8, acaba às 10h30, mas às vezes acaba às 2 e a universidade é longe. Vocês sabem onde é o CDB, né? Nossa, longe pra dedéu. E não tinha Uber nesse tempo, né? Não, era ônibus. E aí eu morava com a minha tia. Falei, putz, mas consegui a tal da bolsa. Falei, eu vou preencher esse negócio e já vou fazer isso aqui e seja o que Deus quiser. Cheguei e falei, putz, agora eu tenho que convencer meu pai e minha mãe, né? Você colocou o pé e Deus colocou o chão. E continuei a administração. Aí eu liguei pra minha mãe tava aqui em Maracaju, falei, mãe, tem um negócio pra te falar. Eu fui chamada no CDB, tal, nutrição, e eu já consegui bolsa, tal. Aí ela falou, olha, então você fica nos 2, assim, teoricamente. Falei, mãe, não tem como, porque nutrição é integral, não tem como. Se fosse só de manhã, eu tentaria colocar administração à noite, sei lá. Não, e a distância, né? Federal E tem mais uma, eu vou ter que fazer estágio lá. Ou seja, eu vou ter que ficar à noite até a universidade, até tardão. Aí ela falou, olha, minha filha, mas é muito perigoso, como que você vai vir 10 horas da noite, você vai ter que ir o dia que não der pra almoçar. Falei, mãe, eu vou... Falei, agora a senhora fica com a parte de convencer meu pai. Mas daí foi de boa. Na época, meu pai trabalhava muito em Campo Grande, ele ia muito pra lá. E assim, eu sempre fui estudiosa, assim, eu nunca dei trabalho na escola no sentido de estudar, eu dei outros trabalhos, porque eu sempre fui da turma do fundão. Mas de estudar, não. Aí meu pai disse, olha, então tenta. Eu tinha a possibilidade de eu trancar ali na Federal e voltar depois, né? Então, eu tranquei e comecei nutrição em final de abril. E foi puxado os 4 anos. Eu tinha aula no sábado, os 4 anos. Então, no primeiro ano, eu trabalhei no setor administrativo. No primeiro ano, eu já comecei a gostar, porque eu gostei sempre da área de saúde. Então, as matérias de administração, E não é nem... Eu falava, eu não gosto de matemática. Mas mal sabia eu que nutrição é puro cálculo, né? Teórico. Eu faço muito cálculo, mas é um cálculo diferente. E aí, eu me apaixonei no curso. Mas eu não sei, assim, te dizer... nossa, eu... sempre quis nutrição por causa disso, por causa de alguém. Não, eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo. Ao tempo. Foi eu acho que foi acontecendo. Você foi conhecendo a nutrição, namorando, conhecendo. E por isso que é importante você falar, dar alguns insights para os universitários mesmo, para quem está indeciso. Porque o que aquela mulher me falou, que eu não me lembro o nome dela, o fato dela ter falado que nutrição tinha muitas áreas para atuação, eu acho que foi aquilo que me virou a chave, como você falou. Porque eu trabalhei em todas as áreas, desde que eu formei. Apesar das pessoas acharem que eu só trabalho na clínica, eu trabalhei em tudo. Trabalhei no hospital, trabalhei na usina, trabalhei em atendimento domiciliar, trabalhei em posto de saúde, na prefeitura, e em academia, em supermercado. No supermercado Estrela mesmo, foi um período que eu fiquei... Então, assim, só que eu sempre gostei mesmo de atender. Era sempre consultório. Sua praia. Mas foi muito bom as vivências que eu tive em todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei, né? Nesses 16 anos. 16 anos já atuando na área? 16. Achei legal isso que você falou, né, Sabrina, do leque da nutrição, porque eu acho que as pessoas ficam muito limitadas. Nutricionista é aquele que senta e passa a dieta, né? Então, tipo, e que na época também... que abraça, né? Quando eu formei mesmo, na faculdade a gente só tinha... Nós tínhamos só um entendimento maior de doenças, de tratamento. Aí, quando eu comecei a trabalhar,
eu fui atrás dos médicos para que eles encaminhassem para mim. Eu só recebia encaminhamento se o médico achasse necessidade. E hoje já não é mais assim. As pessoas procuram um profissional nutricionista hoje. Seja para prevenir uma doença, seja para tratar, seja para se sentir melhor, seja por estética, seja porque treina. Enfim. Mas antigamente não. Quando eu comecei... Era mais indicação Você já foi médica. paciente dela? Da Sabrina, não. Você já foi, Nathan, paciente dela? Bioimpedâncias. Já, né? Bioimpedâncias. Mas já eu fui paciente dela, já. eu tenho muita referência positiva da Sabrina. Não é porque ela tá aqui na minha frente, ela sabe. Muita gente obrigada. fala muito bem Cara, do trabalho inclusive, dela. Sabrina, eu ia pegar ali no meu carro, eu tenho o cartão. O primeiro cartão foi o primeiro nutricionista que eu fui, eu tenho lá. Anotada a bio, o peso e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, até nisso aí, antes de passar pro Osmar Neto, a diferença que as pessoas pensam é o seguinte, por exemplo, quando eu conheci você lá, só pra gente contextualizar isso, eu pesava 78 quilos e eu achava que eu tinha saúde. Mas eu tinha 30 e poucos % de gordura corporal, eu não tinha músculo. Sim. Então as pessoas, elas pensam que por estar magras na balança, Estão teoricamente saudáveis. estão saudáveis, mas não estão. Sim. Explica um pouquinho o que tem a ver a balança com o real ali. Na verdade, a balança, ela não me dá... Apesar das pessoas serem muito presas a peso, a balança, elas querem ver resultado na balança. A balança não nos dá o diagnóstico de como a pessoa está. A bioimpedância, ela dá uma clareza maior, o exame, por isso que ele ganhou... ele é tão importante para ajudar. Porque o peso é uma somatória de água corporal, de gordura, de músculo, de massa óssea. Cada pessoa tem uma estrutura óssea, existe uma média, mas cada pessoa tem uma estrutura óssea diferente. Cada pessoa, dependendo da fase de vida que ela está, ela tem que ter uma faixa lá de massa magra, de músculo, e ela tem que ter uma normalidade de gordura. Quando você sobe numa balança, eu não sei o que é cada uma dessas coisas. Eu não sei o que é gordura, eu não sei o que é músculo. No curso não dá para ver por dentro a pessoa. Então, quando veio a bioimpedância, que foi depois que eu me formei, eu me interessei muito nisso. Porque muitas vezes a pessoa emagrecia, só que muitas vezes ela piorava, às vezes, Parece que a saúde dela, porque ela estava emagrecendo. Nela, né? Porque ela estava perdendo massa magra, às vezes ela desidratava, né? E o que nos dá o diagnóstico de saúde também não é só bioimpedância. Eu tenho que analisar os exames dessa pessoa, a rotina dela, o estilo de vida, o sono, se bebe água, os hormônios, a água, enfim. Exatamente. Então, as pessoas... Hoje mesmo teve um caso de uma pessoa que ela começou em novembro do ano passado e ela já eliminou 5,5 kg de gordura. Porque emagrecer... Caramba, mano. Quando a gente estuda lá na fisiologia humana, emagrecer, eliminar gordura, isso é emagrecer. Se a pessoa diminuiu o peso na balança, só que ela não perdeu gordura, ela não emagreceu. Ou ela desidratou, ou ela perdeu massa magra. Ou ela perdeu o osso. Pode ser que ela tenha quebrado algum osso, que é órgão. Você fala que... Então, Sabrina, que o nosso diretor, ele emagreceu porque ele perdeu o osso, ele quebrou a perna, perdeu o osso. Pode ser. Perdeu um pezinho aí. Mas assim, teoricamente, emagrecer é isso. Você fala que, às vezes, quando quebrar o queixo, ajuda a emagrecer? Depende. Não tem aquelas mulheres que tiram a costela pra ficar Já com ouvi cintura? falar dessa lenda aí. Então, Ou quebrar um dente, né, cara? Você, sei lá, cortar uma perder língua, um né? órgão, assim, tipo, como quem não quer Meu nada. pai amado, quero morrer amiga, hein? Mas é isso. Porque assim... Ô, Sabrina, Em em 2006, na verdade, quando você entrou na faculdade... Eu entrei em 2003. Opa, perdão. Você se formou em 2006. Isso. A nutrição, na verdade, era um modo mais geral, né? Era uma nutrição Sim. no modo global. Só Sim. mudava os lugares que você iria Sim. trabalhar, né? Sim. E depois, hoje, a parte da saúde evoluiu tanto que hoje, na verdade, está muito nichado. Lá tem nutrição desportiva, tem doenças Sim. crônicas, obesidade. E passando o tempo nisso aí, qual hoje você mais gosta de atuar? Eu gosto de atuar muito na área de emagrecimento em si, que foi minha primeira especialização, e das doenças também, das doenças crônicas em especial, obesidade, hipertensão, diabetes. As que eu mais gosto. Na área desportiva, apesar de eu ter feito...
Porque desportiva é competição, é atleta. Eu fiz em Maringá. Mas como era nutrição clínica, emagrecimento e nutrição desportiva, tudo, eu optei por fazer, por ser Maringá, que era uma cidade que talvez eu teria mais facilidade de ir. Eu tinha filho, né? Porque as outras opções eram Rio de Janeiro, Salvador, que eram uns lugares muito... Mas eu não atuo na área desportiva. A área que eu gosto, que eu tenho, digamos, mais prática, que é alguma coisa que eu me dedico mais, é o emagrecimento em si. E as doenças crônicas também, que estão sempre atreladas, né, nisso. Eu queria fazer Legal. um paralelo, aproveitar que a Laura está na mesa aí, que vocês duas fizessem um compilado agora e falassem sobre a ansiedade, que as pessoas comem por ansiedade, e às vezes ela vai lá na Sabrina e ela não consegue emagrecer. Eu tinha até anotado sobre isso, que eu acho Porque que... é um problema, não tá na comida. Tá o porquê. E eu queria que vocês fizessem esse compilado aí em vocês duas aí e explicassem ansiedade e obesidade. Beleza? Sim, Pode ser? Sim, legal. Que foi agora o último curso da certificação. Que era a cereja do bolo que eu precisava. Porque eu tinha ainda dificuldade de entrar na saúde mental das pessoas. Porque isso a gente não teve na faculdade. Foi uma coisa muito... E nem nas outras especializações que eu fiz. Então, na certificação do Ítalo Marcilli, que é um médico psiquiatra, que eu fiz no ano passado, me deu uma grande bagagem para trabalhar a parte dos transtornos mentais, da ansiedade, da compulsão, e de entender um pouco mais. Porque uma coisa é você dizer para a pessoa o que ela tem que comer, e outra coisa é o que ela consegue fazer. Exatamente. Porque já vai, né? Eu acho que eu vejo muito isso, assim, no sentido... Cara, hoje a ansiedade, na verdade, é algo recorrente, assim, né? E eu acho que depois da pandemia deu um boom, assim. Quem piorou. tava ali na corda bamba estourou, sabe? Mas a linha da psicologia fala que a questão da compulsão, da alimentação, do sobrepeso, desse descontrole, digamos assim, essa desregulação que faz a pessoa comer em excesso... Tá muito ligado com uma questão, assim, de algo me falta ou algo me faltou e eu preciso preencher, sabe? Sabe aquela coisa de eu como, não se tem uma saciedade, sabe? Sim. E isso tá interligado com várias coisas. Vamos falar assim, criança, desde a questão da rotina dos pais. Às vezes os pais são ausentes no corre-corre do dia a dia. Come porcaria que é mais fácil. Sim. Né, Sabrina? Hoje é fácil, cara, você ligar, você pedir, você... Né? Então, você ter esse trabalho, às vezes o cuidado de uma fruta, de passar no mercado, nananã. Então, a criança vai crescendo com aquela ideia de, cara, eu não tô bem aqui agora, eu vou comer, eu vou comendo. Né? Porque Porque é algo que traz um prazer momentâneo, né? Exatamente, traz alívio aquela momentâneo. sensação de prazer ali naquele momento, mas sabe, não vai saciando, não vai indo, então acaba indo para esse combo aí de Eu queria levantar aspectos emocionais. uma coisa assim, bem... que agora que a gente tem acesso à informação, né, Osmar? Através da internet e tudo. Já aconteceu chegar um caso para você de uma pessoa que não emagrecia, tipo, foi pra Laura, que era uma pessoa que tinha sofrido abuso, e você descobriu depois? Sim. Na verdade, a gente tem que ser um pouco psicóloga também, nutricionista. Com certeza. Porque as pessoas acabam... A alimentação é uma coisa que influencia muito no emocional das pessoas. Sim. Então, assim... eu saí pra comer porque... tava todo mundo confraternizando. Ou porque eu tava triste porque aconteceu isso. Ou porque eu tava feliz. Então, a gente foi comemorar, comer pizza, sei lá o quê. Então, o problema que eu vejo sempre tem algo por trás. Exatamente. E o que me levou aí atrás, que é o que eu estou fazendo desde 1 ano e meio, 2 anos atrás, porque eu ficava limitada. Eu falava, poxa, eu me sentia frustrada. Eu faço um trabalho que calcular a dieta em si, isso o programa faz e me ajuda. O que eu tenho que trabalhar é a criatividade, a rotina, a preferência da pessoa, se ela vai se adaptar ou não. Mas nesse caso específico que houve E o abuso, emocional. E sim, Exatamente. o abuso. você descobriu depois ou tipo assim... Não, aconteceu um caso de um abuso há muitos anos atrás, que eu trabalhava no posto na época. E eu, com a psicóloga que trabalhava na época, a gente chegou a essa conclusão. E depois foi de fato. Então, era um adolescente que desenvolveu uma bulimia. Eu ia... A bulimia... Ou ao contrário disso. E a anorexia também. Exatamente.
Então, foi um caso bem difícil, assim, mas que me marcou muito. Era um caso de abuso sexual mesmo. Sim. Do padrasto, que é mais comum do que a gente possa imaginar. Porque quando você trabalha Rede nos pública. postos de saúde, você vê muita coisa. No hospital também, né? Mas no consultório também a gente vê umas coisas bem difíceis, assim. Então, sempre tem algo por trás, sempre. É muito difícil, assim. Então, por isso que tem que ter os profissionais ali junto, porque não é só eu. Quando eu também não preciso saber de tudo e eu tenho que ter a humildade de... Exatamente. Isso com uma parceria. Exato, porque eu não vou dar conta sozinha, eu também não preciso. Não é da minha alçada fazer isso, digamos que assim, entendeu? Então, eu sempre encaminho, sempre tem terapias juntos. Hoje, graças a Deus, tem muitas terapias, assim, não só com psicóloga, né? Sim, as integrativas, e né? Também que tem ajudado acupuntura, as bastante. terapias integrativas. Sim. E é o que mais... Depois da pandemia, então, Sim. no ano da pandemia mesmo, que fechou tudo, que a gente ficou E sem o pessoal atender... ficou mais em casa também, né, Sabrina? Eu tive que me reinventar, enfim, para poder atender. E eu fiz um grupo online que... O primeiro que deu até muita gente que trabalhava a questão de ansiedade mesmo. Sim. Como eu posso melhorar a minha ansiedade através da alimentação? Aí a gente fez um e-book, fiz com a Mariana, psicóloga, Mariana Mioto, nós fizemos duas edições. Amo ela, a Mariana é maravilhosa. E foi minha amiga. naquela época dos decretos que a gente tinha que ficar trancada e aquele rolo. E o põe máscara, tira Sim. máscara. Põe máscara e tira máscara, E álcool em criança em gel, casa. E passar criança... álcool em gel na sacolinha. Foi aquele lá. Sabe o que eu acho engraçado? O rolê era A esse. gente fala sobre emoções e alimentação, só que assim, a questão em si não é o excesso de comida. É o tipo de comida que você ingere. Aham. Porque assim, se são coisas muito palatáveis, cara, eu quero comer toda hora. Eu quero uma pizza, eu quero um lanche. Agora a pessoa comeu uma fruta, comeu um arroz com feijão, ela não quer. Osmar, explica o que é palatável. Palatável é que tem muito sabor satisfatório, Cara que é atleta, uma coisa... né? O cara atleta. Não, mas porque é o seguinte, porque... Gordura às e vezes açúcar, resumindo. Às vezes a Justamente. pessoa que tá ouvindo não tem esse vocabulário Robusto, apurado, cara, né? Que Então vamos refinado, abarcar essa que é galera uma que não tem pessoa essa cultura diferente, do Osmar Neto, cara. porque o Osmar Neto lê demais, né, cara? Entendeu? cara puxa peso, meu cara. Não, é assim, mas eu achei legal porque ele disse de hiper palatável. Também, pode ser. Pode ser Hiper palatável, hiperpalatável. que a Sabrina trouxe, que é o quê? É o sorvete. Os açúcares e as gorduras, principalmente gordura trans, né? E açúcar refinado. Gente, gordura trans não é uma gordura que era homem e virou mulher, tá? Gordura Não era trans uma gordura. Gordura que foi adicionada. Sente a não é a gordura natural. E não é assim que acontece. A Sim. pessoa, ela tem vontade de comer porcaria, digamos É. assim. Ela não tem E vontade na de verdade comer. as pessoas, elas têm receio, porque tudo que você fala em dieta, ela associa algo ruim. A maioria. E na verdade, Já constrói na cabeça, dieta né? é o comer, isso é a dieta. O fato de todo mundo aqui faz dieta. Só que, na verdade, as pessoas têm dificuldade em experimentar as coisas. E porque ela já coloca na cabeça, é uma crença que a gente tem, de que vai ser ruim, de que eu não vou conseguir, porque é muito melhor. E, na verdade, não há restrição. A restrição, ela acontece quando já estamos numa patologia já instalada. Obesidade mórbida, no Então, caso. o diabético, até ele não pode outras doenças, consumir o hipertenso. açúcar. Não, isso é fato. Então, se as pessoas trabalhassem um pouco mais isso de colocar na rotina delas as coisas que são importantes, além delas prevenirem as doenças, que é infinito, elas melhoram o paladar dela. Porque quanto mais industrializado você consome, pior fica o seu paladar e mais você fica mais resistente a consumir outros alimentos. Assim, só pra... Cara, Nossa, eu tô uma aprendendo horrores aqui, Não, porque uma coisa até assim, o negócio ó, da dieta eu lembrei lembro. agora, dieta na é primeira um fato de consulta que eu comer. fui lá, eu acredito que todo mundo deve lembrar disso, passou algum nutricionista, mas ela falou, olha, você vai tomar o café sem açúcar. Eu falei, mas como assim, Sabrina? Você já começa o dia colocando açúcar. Eu tenho uma memória afetiva com o café com açúcar, a minha vovó fazia pra mim lá, o café com açúcar, tal, o café com leite. Falou, olha, você vai ter que tomar o café sem açúcar. Eu falei, cara, mas é o diabo de ruim isso, meu. Assim, não. Você precisa treinar o seu paladar. Café com açúcar não é café, é suco. Daí Toma. eu falei assim... Na verdade, você tira o gosto do café. Isso, você vai colocar o açúcar.
Falei, Sabrina, vamos tentar, né, cara? A gente tá aqui pra melhorar a saúde, vamos Sim. tentar. Eu confesso, os primeiros 15 dias foi horrível, mano. Depois que passou dias, continuou horrível. Tá? Hoje Mas ainda aí o que que permanece. Mas é acontece? que depende, às vezes, do café. Café é Isso. muito... Não, bagaceira, né? Eu não tomo Aí café, depois gente, então... o café... Não, mas, cara, depois você aprende a Às tomar o vezes café sem amargo. açúcar, aí é um caminho sem volta. Eu digo assim, que separa entre os homens e os meninos quem toma café com açúcar e quem toma café sem açúcar. Então, o que acontece? Depois que eu comecei a tomar o café sem açúcar, o meu paladar ele ficou assim, hipersensível para doce. Aí você come um Olha negócio que só. antes você achava normal, você começa a achar super doce. Pô, é Você fala, muito gente, doce. como que eu comia isso? É igual ela falando do negócio do paladar de comer, tipo, muito industrializado. Eu não sabia, cara, que alterava, né? Altera. Olha só, Até a questão interessante. hormonal, né? Se você Sim. analisar. Você cria gatilhos. Sim, Por exemplo, assim, eu consumo Pra cerveja. estresse. Eu pra consumo pico cerveja. de- Hoje muito pouco, graças a Deus. sim. Mas chega uma sexta-feira, não, hoje é sexta, eu tenho que tomar uma. Sim. Ah, tem um aniversário de criança, o que você imagina? Hoje tem um cachorro quente, eu quero comer um cachorro quente. Tem um brigadeiro, tem um bolo. Então você já cria aquela expectativa de você Sim. ter o alimento ali na sua mão. Faz sentido. E tem uma pesquisa até que o Wesley Delanogari, que é um cara que eu gosto muito dele, ele tem um conteúdo lá do Pegou pra Reserva mim, de né? Dopamina, Pegou pra que mim? fala que, tipo assim, os gatilhos, ele é antes da recompensa. Sim. Tipo, o ratinho ficava doido pra receber lá o açúcar, vamos colocar. Então, tipo, toda vez que ele recebeu o açúcar, acendia uma luz. Então, quando acendia a luz, cara, a dopamina vinha violenta nele. Você sabe de que a cara. gente faz esse experimento na faculdade de psicologia, né? Não A gente sabia. tem um laboratório E com aí, os ratinhos e faz. Quando acendia a luz, Não ele dá ficava açúcar. doido, ele ia lá, e depois que recebia o açúcar, abaixava as coisas. Nem era pelo açúcar, era pela recompensa, Olha só. Por receber aquilo. por receber aquilo. É igual dar água com açúcar pra pessoa acalmar. Ela acha que ela realmente acalma. Mas é mais emocional do que... Olha só, mais uma crença mesmo, né? E assim, só pegando esse gancho do açúcar, cara, os níveis de neurotransmissores e Hormônios envolvidos. hormônios e coisa envolvida com açúcar é tão ou mais intenso que a cocaína. E principalmente o café, no caso, é porque é a primeira coisa do dia. Por isso que eu bato na tecla que as pessoas têm que começar o dia bebendo água. As pessoas acordam e elas já tomam um café com Sim, eu açúcar. faço isso, tá? Então, isso é um estímulo enorme para que ela tenha mais vontade de comer doce no final do dia, para que ela tenha mais vontade de comer pão no final do dia, porque a maioria é isso. Eu como Porque já bem, libera Sabrina, esses até gatilhos. 3, 4 horas da tarde. Quando é 5 horas, porque daí ela já tá mais estressada. O gatilho foi dado lá de manhã, sem que ela percebesse. Aí ela já não dorme às vezes bem, porque ela tá estressada, porque ela comeu muito carboidrato, porque ela comeu muito... Aí vira uma bola de neve, né? Sim. Então, até você conseguir explicar essa... Mas isso é um processo e é muito individual. O que eu acho que é difícil hoje, a internet ajuda muito, mas é que é muita informação e as pessoas se igualam muito. Porque o fulano fez isso e deu Não, certo. eu quero Cara, a dieta da... Sim. Como que é o nome da mulher Deu lá? certo da nora do Leonardo lá. A Virgínia. Eu quero a dieta da Virgínia. Ah, mano. Mas pô. você não tem a genética da Virgínia, você não tem a Mas, rotina Sabrina, da Virgínia. Antes que a gente tava falando o negócio de sobrepeso, das emoções no nanã, e agora falando o negócio da Virgínia, do se comparar. Me tinha me vindo uma coisa na cabeça. Tem a questão do excesso, que as pessoas procuram nutricionista, mas tem também a questão desse padrão estético Sim, que as pessoas procuram sim. para esse emagrecimento É. louco, né? Assim, É, de querer porque às seguir vezes a pessoa dietas chegou meio que da no... cabeça, assim, né? E às vezes ela vem às vezes com a dieta pronta. Olha só. Eu fico, oi? Oi, por que você veio então? Cadê Não, seu mas diploma? Não, mas e assim, é porque é muita informação. Sim. E porque ela vê uma situação de uma pessoa lá na internet que ela conseguiu emagrecer, só que eu falo assim, você não sabe o que essa pessoa fez para que ela chegasse lá, você não sabe o caminho que ela percorreu, você não sabe o que ela Exatamente. deixou de fazer, o processo. que ela fez, você só viu aquele momento ali. Uhum. E o que eu tento fazer é enquadrar aquele modelo de orientação nutricional na rotina dessa pessoa. Não tem como eu falar para um agricultor 3 horas da tarde tomar um iogurte com granola. Não tem como o cara fazer isso. O cara vai descer Exatamente. da colhedeira Ai, e lá pega uma fazer... castanha, não sei Não. o que. Cara, porra, nem mesmo. Entendeu? Então, assim, é muito de... Aí, às vezes, ela não consegue ter resultado porque ela fica insistindo em fazer uma coisa que o outro faz. E lembrando que, às vezes, também, ela está em outra fase de vida.
A Laura de 15 anos atrás tinha outra fase hormonal, tinha outra rotina, mas isso faz sentido. A minha rotina hoje não é e nem a fase hormonal. Eu já tenho filhos, eu já tenho mais de 35 anos, enfim. Metabolismo é diferente e os dois extremos é ruim. Tanto a restrição como o exagero. E esse equilíbrio é individual. O meu equilíbrio não é o mesmo que o seu. Sim. Eu tenho que fazer certos sacrifícios em todos os âmbitos da vida que são outros sacrifícios os seus. Sim. E às vezes você fica perdendo tempo fazendo um sacrifício que não é pra você. Que nem vai surtir resultado, né? Isso que é difícil explicar para as pessoas. A individualidade de cada um. Exatamente. E cada pessoa tá numa fase, num momento, numa rotina. O processo psicológico tem disso assim, também, esses dias nós estávamos lá na academia lá, chegou um menino e falou assim, olhou pro neto e falou assim, eu quero ficar do tamanho do neto. Bombadão. Aí eu peguei e falei assim, mano, na moral, velho, nem 2 vidas você vai ficar do tamanho do neto, cara. Não, mas como assim eu vou ficar? Eu falei, cara, você não vai ficar, cara, do tamanho dele. Ah, mas por quê? Tu falou, mas você chegou, faz 3 meses você tá aqui, velho. Eu já tô treinando com ele faz uns 4 anos, eu não cheguei nem na metade dele. E as pessoas, por que eu puxei isso de lá? Porque as pessoas querem o imediatismo. É o rápido. Elas querem um atalho, elas querem uma fórmula Marte, chegar na Sabrina, o que eu preciso tomar, ela não quer passar o processo ali, aprender a cozinhar. É um caminho tortuoso, é difícil, assim, não é fácil. Isso não é uma verdade? Que as pessoas chegam e falam, o que eu tenho que tomar, Sabrina? Uma vez eu fiquei com um ódio do tal do óleo de coco, mano. Nossa. Sabe por que eu fiquei com ódio do óleo de coco? Que a minha querida e digníssima esposa falou assim, óleo de coco emagrece, cara. E a Aline, ela o canal. Ela é doutora em dieta. Ela já fez tudo quando foi dieta. Foi a paciente da Sabrina um tempão lá. É que ela aprendeu. Recebeu alta daí. Sim. Aí o que acontece? Comprei lá o tal óleo de coco, desse tamanho, uns comprimidos assim do óleo de coco. Não, toma aí então. Pra você fazer uma comida salgada, combina super óleo de coco que é doce. Não, né? Mas parece que ele comprou em cápsula, Em foi? cápsula. Ah, você comprou em cápsula. cápsula. Não contente. E aí era caro pra caramba. Ela tomou 2, falou, não dá pra tomar mais. E é caro, porque a indústria tá aí pra isso. Eu falei assim, mano, você não vai tomar mais esse negócio? Ela falou, não desce mais. Eu vou fazer o que é isso aqui? Vamos vender no Eu Instagram. vou colocar na caminhonete esse óleo de coco, vou espremer. Então, o que acontece? As pessoas querem uma fórmula mágica. Elas querem uma Virgínia vendendo uma dieta, vendendo alguma coisa. E que não existe um alimento que emagrece e um alimento que engorda. Você pode emagrecer comendo brigadeiro, como você pode engordar comendo brócolis. Dependendo do tanto que você come, do contexto. É o contexto. É a rotina, é o dia todo. Não é só isoladamente um alimento que vai influenciar. Né? E é importante também porque as pessoas às vezes acham que ela vai começar e ela não vai poder comer o que ela gosta, né? Então é importante trabalhar a exceção para você ter, só que para você ter exceção você tem que ter regra. É 80-20. Na verdade, para você comer o que você gosta, você tem que comer o que você precisa. Aliás, como tudo na vida, né? Para você, você não faz só o que você gosta. É 80-20. Se você fizer legal a dieta ali, 80%, 20% você pode comer ali. Pode dar uma pisadinha fora, né? De 7 dias da semana. Eu consegui trabalhar a minha dieta, eu treinar. Isso não me impede de eu, sei lá, tomar minha cerveja, de eu comer minha pizza, desde que isso esteja dentro do meu contexto. Isso é uma coisa que a gente calcula e orienta trabalhando isso. O problema é que as pessoas, elas às vezes chegam no final de semana, parece que elas ligam um botão, tipo, é final de semana. Agora e aí é vida louca, abre a porteira. Como se o seu cérebro soubesse, tipo, é final de semana, eu não vou absorver nada disso aqui porque é final de semana. E na verdade, quando elas aprendem a trabalhar isso aí, faz toda a diferença. Então, eu posso sair para comer, eu posso sair para me divertir, que tem também aquela pessoa que às vezes acaba ficando chata, né? Neurótica. Eu não vou sair porque eu não vou comer, porque eu não vou poder comer. Gente, tipo, entra numa pira, né? Exatamente. Eu não posso. Vira a louca da porque dieta. daí já não entra mais no saudável, porque o saudável é a questão mental, principalmente. Eu não estou falando só de comida. Nossa, mas muito legal isso que você falou, Sabrina, da ideia da saúde, né? Tipo, por mais que a gente saiba que uma boa nutrição é a questão da saúde, mas
do equilíbrio disso, assim, no sentido de não dieta trazer uma ideia de restrição. Nossa, é uma prisão, sabe? Acabou Sim. sua vida porque você só vai... Cara, que pode ser leve, né? Isso foi Comendo melhor, colocado trazendo mais saúde. no grupo que eu tenho do Restart já, que a gente já Muito fez 5 legal. edições. Lá são 12 dias e cada dia a gente trabalha um assunto. Então, um tema de uma live, um tema que eu falava no grupo de emagrecimento é desejo de comer doce, depois sobre a tireoide, depois sobre atividade física, depois sobre sono, sobre intestino. Intestino e sono, gente, se a Trabalha pessoa junto. não tiver regulada, ela não vai conseguir emagrecer. Ela não vai conseguir chegar no objetivo dela. Principalmente porque o intestino é o órgão mais relacionado com as emoções. Eu ia falar isso Justamente. agora. É Tem mais 95. Questão das emoções. É Mais 95. neurônio no intestino. Sim. 95% dos neurônios são produzidos no intestino. E por isso tem muita gente falando merda aí, né? cara? É. Tá usando o intestino. Então, às vezes, a pessoa não consegue emagrecer porque o intestino dela não é regular. Olha ou porque só. o sono não é. Sim, Né? Porque as pessoas dormem mal, hein, gente? muito. Não, mas fico assim, eu impressionada. até É uma dou um geração desconto, viciada assim, cara, hoje em Zolpidem, pra né? essas paradas aí de dormir mal, pra quem tem filho, cara. É, sim. Pra quem tem filho, cara. Aí é outra história. Mas as pessoas, a maioria, dormem mal, que é o que acontece com as crianças, principalmente. Você sabe melhor que eu, e adolescentes que ficam em telas até sei lá que Sim. horas. Exatamente. Pouco sono e sono ruim, de qualidade. Então, o adolescente, ele perde o sono às 3 da manhã, Sim. ele olha no celular, a criança fica nas telas até mais tarde. E aí, eu já tô falando de hormônio. Mesmo que essa criança, esse adolescente, coma exatamente a caloria calculada que ela precisa no Ideal. dia, ela não vai conseguir emagrecer por questão de hormônio. Porque Hoje eu- estão tudo desregulado Pode Olha falar, né? só. Você querer falar. Não, aproveitando o assunto, assim, na verdade tem muita questão do ciclo circadiano do também. ciclo circadiano. Você aproveitar o sol durante o dia, né? Você aproveitar... Olha Ele é muito- Nossa. Não, mas assim, o que Meu acontece? papo, Aí o que acontece? Por exemplo, nós vamos sair daqui 10 horas da noite. Aí a gente vai em algum lugar comer. Cara, a tendência de eu chegar em casa e dormir é 0. Eu quero que você me explica depois esse ciclo aí, como é que, Sim, eu como é que é explico. esse Paranauê aí, Eu que eu explico. não... Mais Tá. ou menos que eu sei, eu explico. Uhum. E o que acontece? Geralmente, 3 horas antes de você dormir, você já tem que estar com o estômago limpo, na verdade. Isso aí faz tudo parte da higiene do sono. Então, assim, se a gente vai sair daqui, vai comer daqui um bife à parmegiana, por exemplo, cara, qual que é a chance de você dormir com sucesso? É raro. Então, aí o que acontece? Por isso que eu falo da questão do indivíduo. O Osmar Neto, ele tem esse problema com sono. E eu já não tenho. Eu posso sair daqui, eu posso lá comer, ficar de boa, deu a hora ali, 11 horas, meia-noite ali, que é o horário que eu durmo. Mas aí a gente entra no individualismo. Aí isso que eu tô te falando, Que entendeu? tem a ver com a genética, que tem a ver com a rotina, que tem a ver com os hormônios. A sua É. melatonina está sendo bem produzida no horário. Isso faz toda a diferença. Então, tem muita coisa relacionada ali que vai influenciar. E isso é só a gente investigando, às vezes, e não é, às vezes, nem na primeira consulta. É ao longo de várias vezes, não muitas, mas que às vezes a pessoa vai falando, e às vezes ela fala um detalhezinho assim que eu falo, E te dá putz, um link. Agora eu vou falar uma coisa aqui que Diga. eu quero soltar para as duas ali, que acontecer comigo. Eu levantava 2 horas da manhã para comer doce de leite. Pegava a caixinha de doce de leite, deixava dentro da geladeira, eu abria, ia lá e tomava um doce de leite, uma golada de doce de leite. E ia dormir, cara. Isso é péssimo, cara. é só glicose, nossa senhora, ir lá no céu, né? Entendeu? Acontece isso, Sim. tem uma explicação psicológica? Ansiedade, Olha, hormônio. eu acredito que seja, exatamente, psicológica estaria interligado com a ansiedade. A parte nutricional disso eu não teria como É, tem explicar. hormônios que influenciam. Como eu falei, a pessoa que não é bem hidratada, que ela não se hidrata bem cedo, por exemplo, ela é uma pessoa que tem mais chances de ter desejos por carboidratos no período noturno ou na madrugada. Isso pode ser não somente o doce de leite, Olha pode só. ser o chocolate, pode ser uma cerveja, que é um carboidrato, pode ser pão, massa. Galera, isso foi no passado, tá, galera? Não faço mais. Isso né? não faz mais. Ah, Ele pode acordar vamos para confirmar tomar com a whey Aline. agora. Doce Agora de ele leite, acorda, pega não. 2 castanhas, boa noite. vai. Whey. Não, eu queria que você explicasse para quem tem esse problema que eu tinha, quanto isso é prejudicial à saúde. É, porque na verdade, o açúcar logo pela manhã, mesmo que seja em dosagem pequenas... Não, na madrugada ali. na madrugada, que seja. Porque primeiro que o período da madrugada é um horário que o corpo está descansando.
Todos os seus órgãos diminuíram o ritmo. Estão trabalhando, mas todos diminuíram. O corpo não é preparado para que você coma neste horário. Isso é uma coisa de lá atrás, dos nossos ancestrais. Que sempre foi, não sou eu que estou falando isso. Então, se você oferece uma carga glicêmica, que é o que o doce de leite oferece, o açúcar, na madrugada, você vai bagunçar todo esse ciclo circadiano que o Neto falou e a produção de hormônios. Porque o seu corpo chegou um alimento lá, o que ele tem que fazer? Ele tem que produzir enzima para digerir. Ele estava descansando. Até ele começar essa produção, esse açúcar chega na corrente sanguínea, manda a informação para o cérebro, chega muito rápido, a pressão aumenta, a glicose aumenta, o batimento cardíaco, o seu sono já não vai ser de qualidade e você vai ficar mais irritado e mais estressado provavelmente ao longo do dia, por conta do horário em que você coloca esse açúcar. Gente, eu vou ter que marcar uma consulta com a Sabrina para regular meu sono, minha vida. Por isso que a gente entra também com os fitoterápicos, né, às vezes. Sim, porque para ajudar, você sabe, do GABA, do 5-HTP, melatonina, que regulam o sono, dependendo. Que legal. Que tem a pessoa que demora para dormir e tem a pessoa que perde o sono na madrugada. Que essa é pior, que é o ansioso mesmo. Nossa, mano. Porque eu perco o sono, por quê? Porque eu estou preocupado com o futuro, com o que ainda vai acontecer. Sim. Se eu demoro, é porque eu estou pensando no que aconteceu e eu não resolvi, ou eu não digeri a situação, enfim. Exatamente. Então ferrou, Cara, então. Aí graças fica a ali. Deus eu não tenho esse problema, mano. E agora você pensa Não, no eu passado e tenho no futuro ao de mesmo pegar. tempo, como é que faz? Aí, o que O acontece? que acontece? Aí tem que procurar ajuda. Ajuda, exatamente. Tem que ter alguém ali pra te ajudar. E as pessoas se acostumam com sintomas. Claro. As pessoas se acostumam com pequenos Ou tentam sintomas. se resolver sozinhos. Eu sempre vou tive dar dor de jeito, cabeça, vamos virar. eu sempre tive gastrite, eu sempre tive azia, eu sempre como tal coisa e passo mal. Oi? Tipo assim, você não... Sempre há o que fazer pra melhorar. Aí quando a patologia se instala de fato, que daí eu já entro num caso mais grave, a pessoa fala, aconteceu do nada. Não aconteceu do nada. A hora que estourou. É que a gente se acostumou, você se acostumou com os pequenos sintomas do dia a dia. Sim. E que você achou que era tava normal. tudo bem, e na verdade não, né? Sim. E... Ô, Sabrina, seguinte, cara, eu gosto de algumas polêmicas. Eu aqui, né, também, cara? eu tô Deus. com uma quentinha aqui na minha mente. Aff. Eu tô aqui, ó, tá aqui, Então, ó, sabe? Tem um então- anjinho diabinho aqui. Fala aí então a tua aí, que depois eu falo a minha. Fiquei com medo Sabrina, agora. não, vou te perguntar, mas assim, né, pode ser que, sei lá, mas queria saber sua opinião quanto nutricionista, referente à bariátrica. Eu sei que hoje é uma coisa que está sendo muito feita, cirurgia bariátrica, em casos de obesidade, tem os níveis Sim. lá de obesidade e tal, Uhum. mas se você quiser falar, se você quiser opinar, Não, o que você acha, assim, da cirurgia em si? Você acha que é benéfico, dependendo do caso? Você acha que tem que fazer uma avaliação? Bom, enfim, porque eu sei que tem todos os critérios de avaliação, né? Não é simplesmente Então, ir lá e fazer. Eu acho que há muitos casos que é importante, que é necessário por um Sim. caso. Vamos falar num obeso que está num grau de alterações hormonais. Vai morrer. De autoestima, de 1000 coisas, Sim. né? O cara emagrecer 10, 15 quilos não vai fazer diferença pra ele. É o cara que eu tô falando que precisa emagrecer 50, 40 quilos. Tá. Só que eu acho que ainda não há um preparo para isso, às vezes. Não há, e Entendi. mesmo que seja uma pessoa que precise perder menos peso, e se ela topar fazer a bariátrica, os exames estão ok. Toda cirurgia, ela vai ter os prós e contras. Sim. Então, sim. ela vai ter coisas que ela não vai conseguir digerir depois, ou mais amenas ou não. É válido para algumas pessoas. O grande problema é que isso se tornou normal. Não Sim. há muitos critérios para encaminhar um paciente para a bariátrica. Entendi. Eu mesmo não dou... Numa época, precisa-se de um laudo do nutricionista para Sim. que isso, quando o Seja paciente... validado. Sim. Para que ele consiga ir para a cirurgia, precisa do laudo do psicólogo, da Sim. nutricionista. Só que não é um acompanhamento com nutricionista e nem um acompanhamento com psicólogo. Aham. O que se É um diz é processo assim, avaliativo. olha, eu preciso que você faça um exame de bioimpedância ou uma avaliação no adipômetro e você assine aí para eu colocar no laudo. Então, eu não faço mais isso já há anos, porque eu me Sim. senti, às vezes, incomodada. Lógico que quem dá o laudo final é o médico, a equipe Sim, médica, sim, não é o sim. meu laudo que vai impedir Sim. ou não. Mas, enfim,
O que eu acho é que precisa ser mais criterioso. Entendi. E precisa trabalhar muito o emocional. Sim. Porque a fome não vai mudar. A sensação de fome e saciedade está no cérebro. A pessoa operou o estômago ou o intestino. Mas Não não tem, operou o cérebro. não tem um negócio... Tô te perguntando que eu sou muito leiga nisso, tá, Sabrina? Existem medicações, né? Mas não tem uma coisa de que, tira uma parte do estômago e tem uma determinada parte que emite uma mensagem pro cérebro, alguma coisa assim? Tô te falando assim, o que eu li... Não, existem hormônios que estão lá no estômago que Só vão pra ser saber se tem alguma bloqueados. coisa a Mas ver. e os do cérebro? Tá, entendi. Uhum. Então, assim, eu acho que... E até porque eu não tô falando só da questão da fome e da saciedade. A rotina dessa pessoa vai mudar. Sim. Com certeza. Ela tem que ter um preparo e entender de que antes, talvez, ela conseguia comer tal coisa porque a vontade e o desejo não muda. Às vezes ela para de comer porque ela não consegue, não porque ela não quer. Entendi. Existem muitas pessoas que fizeram Sim. bariátrica que têm realmente... Eu acho que, assim como as medicações, os injetáveis, né, Uhum. são válidos para alguns casos. Sim. Porque não adianta, às vezes, a pessoa só fazer uma terapia ou ela ir na nutricionista. Não, às vezes demanda Ela precisa de um desse aporte. anexo. Ela vai ter que, né, o Ozempic, Saxenda, enfim, ou a bariátrica. É o Aham. mesmo contexto que eu tô explicando. Eu só acho que não há muito critério. Entendi. Tem Uhum. um amigo que tá indo pra segunda bariátrica. Entendi. É. Sério? Então, só que assim, não teve muito acompanhamento, né? E muitas vezes, a hora que o paciente dá alta, ele fala, olha, você vai tomar esse líquido, sei lá quantos dias, uma dieta líquida, tal. Muitas vezes não tem orientação de suplementação, que é Sim. preciso, porque se diminuiu, O cara perdeu muita massa magra. se fez a gastrectomia, que é a retirada ou isolamento de uma parte do estômago ou do intestino, eu não vou ter a mesma produção de enzima mais. Se eu não vou ter a mesma produção de enzima, eu vou ter uma má absorção. E aí é o paciente que pode ter anemia, que pode ter uma má absorção de vitamina, é um paciente que vai poder ficar mais, talvez, depressivo, Entendi. mais ansioso, por causa de alteração de absorção. Então, às vezes, eu acho que dá certo, eu acho que há possibilidade e há casos e casos. Mas teria que ter um protocolo maior. Sim, mais a longo prazo. entendi. E principalmente, uma orientação pós. Porque a maioria sai perdido. Sim. Dieta líquida, mas o quê? O que eu vou comer nessa dieta líquida? O que eu Sim. posso? Tá, você tá em diarreia, você não tem, você tem dor de estômago, você tem refluxo, você tá tomando remédio, tem muita coisa, entendeu? Sim. Então, eu acho que é mais por isso, mas eu não sou contra. Eu tenho paciente bariátrico, Sim. muitos. E que vão para mais essa questão de eu tive anemia, não recuperei mais, ou eu quero aprender a comer melhor, mas Sim. que emagreceram. Mas não é só o emagrecer, é o se sentir bem. E o se sentir bem não está atrelado a peso apenas. Exatamente. É eu me sentir Exatamente. disposto, é eu me sentir bem no lugar, é eu poder comer um negócio e eu não ficar me cobrando por aquilo. Sim. Ou eu comer um negócio que é importante eu comer e também não ficar que saco ter que comer isso, entendeu? Uhum. Mas enfim. Muito legal, esse se sentir bem. É além, né? Não é só atrelado a peso. Exatamente. Né? É Então- o que eu falo, é saúde. É. Igual quando as pessoas falam, estética, não sei o que eu falo, claro. A estética é importante. Exatamente. Ela é faz importante parte do porque ela pacote. faz Depois, parte mano. do se sentir A bem. estética vem depois. Ela vem A depois. estética, tipo assim, a pessoa tem que ter bem em mente isso aí. E até pegando esse gancho da estética aí, sabe, o que dá mais trabalho? Perder gordura ou construir massa magra? Construir massa magra. Toda a vida. O corpo, primeiro que gordura, pro corpo, é sinônimo de energia. Então, se você disser, olha, eu vou ter que tirar um pouco da sua energia. Tanto que o corpo demora para entender. Então você fala que tem pessoas que estão com muita energia aí na cidade. Muita. Mas você sabe que ganhar massa tem muito a ver, tanto perder gordura como ganhar massa. Tem o fator genético, que vale ali 20%, não é, mas tem uma parcelinha. O treino e a alimentação. Perder gordura, na minha opinião, é 80% dieta. O cara pode se matar na academia, mas se ele não comer direito, ele fica lá 1 hora e ele tem as outras 23 do dia para ferrar com tudo que ele conseguiu naquela 1 hora. O ganhar massa, eu acho que é 50-50. Porque o treino é muito importante, porque ele faz a lesão
E aí o cara faz a hipertrofia, mas ele tem que ter um consumo adequado de proteína e carboidrato. Só que formar músculo para o corpo é gastar energia. Quando você ganha 1 grama de gordura, o corpo ganha, ele armazena 9 calorias. E quando você ganha 1 grama de músculo, ele gasta 4 calorias. Por isso que o atleta, que sei lá, tem 40, 50, 60 quilos de músculo no corpo, o cara sentado, ele tá gastando 4.000 calorias. Porque ele precisa manter esse músculo. E por isso que para perder gordura, que é a minha briga, eu tenho que convencer a pessoa de que ela precisa fazer treino de força, ela precisa fazer musculação. Porque se ela não formar músculo, pode até ela perder gordura, mas dali no outro mês ela vai ganhar tudo de novo. Porque o negócio não é perder, gente, é manter. Dietas tem milhões. Se você fizer uma dieta da lua, da sopa, sei lá o que, você vai perder peso. Sim. O negócio é o manter. Eu conseguir estar nesse peso ou continuar emagrecendo de uma maneira que eu não adoeça, de que minha imunidade não seja afetada. Sim. Porque ganhar massa também tem a ver com a boa imunidade. Eu preciso ter uma massa magra mínima razoável, que é o que eu mostro para a pessoa, dependendo da idade que ela tá, porque senão ela vai adoecer mais facilmente. Fala mais um pouquinho sobre massa magra para envelhecimento. Colágeno é um tipo de proteína. Colágeno tem a ver com a prevenção do envelhecimento, então ele faz todo sentido. Não fala E combate os radicais livres, né? Envelhecer bem com massa magra. Você tem mais força, você tem mais resistência, você tem mais disposição. Você faz um jogo duro com a galera lá, fala, você quer que alguém te ajude a tomar banho? É, exatamente. Você sabe que o meu marido, um tempo, ele não queria ir fazer musculação. E... Gente, eu já tô chorando aqui, Deus. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, Oi, quando Carla, você tiver velho... Mas é verdade. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Ele é mais velho que eu falei, eu vou te colocar no sol. Sabe igual que faz com idoso, com velhinho? Vai ficar aí no sol agora. Na cadeira de roda. Exatamente. Quem mandou você não fazer musculação quando eu falei pra você fazer? Exato. Tipo uma lavagem cerebral. Pega a mangueira, deixa longe dele. Vai pegar agora pra tomar banho. Vai pegar. Caramba, Não, porque ganhar forma... Não, é uma brincadeira assim que eu falo, mas eu não tipo vou assim... te dar banho, não. Você vai cair lá no banheiro. lá. Se vira, neguinho. não Gente, ficava- é uma questão de que... E se você não formar músculo hoje, meu amigo, lá na frente não tem jeito mais. Ô, Sabrina... Eu não tô falando pra ficar musculoso igual vocês, assim, né? Não. Tipo... Mas a gente tem que formar. Mas assim, olha, por que eu tô chamando isso atenção, sabe, para isso? É porque às vezes a galera, elas não têm ideia que o futuro e o tempo, ele vai chegar para todo mundo. Sim. Com certeza. Você precisa decidir agora, nesse presente momento, como você quer envelhecer. E as pessoas às vezes vê a gente treinando e tal, e chega, poxa, o que você tá tomando? Já pensa que você tá usando algum tipo de droga, né? Ou o que é isso tal, não sei o quê. E aí a gente tenta virar uma chave nas pessoas, principalmente as pessoas da nossa idade, estamos chegando aí na casa dos 40 anos, e aí fala assim, cara, você não quer curtir bem teus filhos? É. Você não quer ter força e energia para pegar o seu neto no colo? Cara, quando você fala isso para as pessoas, cara, o olho delas assim, porque acho que deve passar um filme na cabeça da pessoa, né? Sim. Então, assim, o nutricionista, não que você tem que tocar o terror nas pessoas, mas quando você mexe no emocional da pessoa ali, e aí ela vê o futuro, ela fala assim, cara, realmente eu preciso começar isso agora. E às vezes a pessoa não faz nada. Ela não precisa ir na academia 4 vezes por semana. Mas ela tem que sair do grupo do sedentarismo. Saia do sedentarismo. Qualquer coisa que você fizer já vai ser melhor do que ficar sem fazer Sabrina, nada. você me convenceu hoje, a partir de amanhã, Sabrina, a minha vida. Tem treinos de força, tem profissionais excelentes na cidade, gente. De tanto fisioterapeutas como pessoas de idade, né? o treino de pilates, musculação. Sim. Tem até aplicativo no celular hoje em Olha dia que que legal. você faz de 15, 20 minutos até que você consiga. O Sim. beach tênis lá, né? Que Eu tá amo, que aí, tá é uma na coisa que eu moda ainda, faço. cara, eu não faço. Não, Mas eu alguma faço coisa já há você muito tem que tempo, fazer. antes de sair lá. mas eu Alguma faço. coisa tem que fazer. Uma caminhada, gosto. né, cara? Tal. Caminhada é muito pra parte Essas coisas cardíaca, eu né? De faço. circulação. Isso, cardiorrespiratório. Sabrina, eu tenho uma pergunta referente, por exemplo, ao prato geral do brasileiro. O arroz, feijão, uma carne, sei lá, uma salada. Nessa refeição, na verdade, todos os macros seriam supridos. E com relação aos micronutrientes, como é que ficaria essa dieta do brasileiro? Depende da salada, né?
Porque os micronutrientes, geralmente as vitaminas, vitamina A, vitamina E, C, estão mais nos legumes e nas frutas. Então, se é uma salada mais diversificada e não é o básico do alface e tomate, é possível que não seja atingido os micronutrientes aí. Porém, a gente não pode, às vezes não consegue atingir os micronutrientes em uma refeição determinada, né? Mas você tem o restante do dia para conseguir. Por isso que entram os grãos, muitas vezes a semente, as frutas, os vegetais, os legumes. Mas dificilmente é atingido numa refeição só. Uhum. É uma somatória das refeições diárias. Tá, e no caso, por exemplo, assim, existe algum micronutriente que precisa ser suplementado? Que a alimentação não consiga, de certa forma, Tem muitos, suprir? né? Vitamina C, por exemplo. As pessoas estão perdendo o hábito de comer fruta cítrica, muitas vezes. Né? Vitamina A, que tem nos legumes cozidos, principalmente cenoura. Vitamina do complexo B, na minha opinião, é uma das mais deficientes. Zinco é mais fácil porque tem na carne vermelha. E no brócolis, enfim. Mas as vitaminas do complexo B, elas são muito importantes, principalmente para a saúde mental. B6, B9, B3, enfim. Essas são mais difíceis e na maioria das vezes tem que suplementar. Vitamina D, que está presente no ovo, e alguns minerais que eu vejo que tem mais, que as pessoas às vezes não consomem. As fibras que são ricas em minerais também, né? Então aí entra os grãos, a aveia, os folhosos, né? O ferro mesmo. A anemia é uma coisa comum, assim, mais do que a pessoa faz o exame, ela tá com anemia, frequentemente. Não é uma coisa tão antiga e tão comum ainda. Né? Deficiência da vitamina D, ela ganhou muito estudo por conta do Covid. Mas, porque sabe-se que quem tinha vitamina D baixa eram as pessoas que se agravavam os sintomas no Covid, né? Mas a vitamina D, ela tem outros benefícios, né? Principalmente em relação ao emagrecimento. Quem tem vitamina D baixa não consegue emagrecer tanto como uma pessoa que tem as dosagens no nível normal. E é difícil, às vezes, um médico, pedir. As vitaminas do complexo B, começou a ter como protocolo pedir vitamina D. Por prevenção agora do Covid e tal. Uhum. Mas era raro pedir. As vitaminas do complexo B mesmo, eu não pedia com facilidade. Agora eu tenho mais entendimento do assunto, eu costumo pedir. Assim. Eu me suplemento do complexo B e vitamina D. Vitamina B é difícil pela questão de absorção também. Porque ela é difícil, às vezes, de ser absorvida. Às vezes o cara consome, mas ela tem muita má absorção. Mas aí depende do princípio ativo também, né? A forma com que é administrada, né? Interação droga-nutriente, essa pessoa toma medicação e ela toma vitamina 1 hora depois, isso vai interferir, né? Enfim, sempre muitas tem que suplementar, não tem jeito. Mas assim, é só em relação ao cardápio, né, então? Você esqueceu aí, cara, no cardápio brasileiro. Arroz, feijão e picanha, né, cara? O pessoal aí... E o pãozinho francês com manteiga e café. Só que agora foi retirada a picanha e colocaram abóbora, Sabrina. Você acha que vai... Gente, a abóbora tem vitamina A, mas não tem zinco. Entendeu? Então, mas e não tem proteína. Brincadeiras à parte, tem pouca, aí, o Netão ia fazer, mas eu vou puxar essa. Quantos litros de água o Netão tem que tomar? Ele tá com quanto hoje, Netão? 107. 107 quilos. Vamos simplificar para o nosso público aí a importância de tomar água. A água, primeiro de tudo, hidrata, né? É o oxigênio do cérebro e dos órgãos em geral. 70% do sangue é água. Então, temos que começar o dia bebendo água. Mas o cálculo fácil é a cada 20 quilos, 1 litro de água. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, ela tem que tomar 3 litros de água. Em média. Eu não consigo suprir isso, Gente, não. eu tomo bem mais, eu acho. Ótimo. O mínimo é o cálculo de 35 ml multiplicado pelo peso. Né? Mas a média boa é 40 a 50. Tanto que a pessoa que não é bem hidratada, ela tem dificuldade de perder peso. Mesmo que ela siga dieta à risca, porque a água participa da quebra de gordura, da oxidação, de quebrar o tecido adiposo, de quebrar a gordura. Então, a pessoa que ela não é hidratada, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer. Principalmente a pessoa que não toma água em jejum. O que a
A gente Tereré entendeu. não substitui. O tereré não substitui a água, né? Não, porque quando você toma o tereré, assim como o chimarrão, ele já vem com os extratos da erva. Chegou lá no rim, o rim não tem uma peneira que filtra isso. Que tipo, vou separar o extrato da erva e vou pegar só o oxigênio e o hidrogênio, que é o que importa para o sangue, para os órgãos, para o cérebro, para a célula em si. Ele não consegue fazer isso. Tanto que, do jeito que você toma, você vai eliminar. Por isso que quem toma tereré, muitas vezes vai fazer mais xixi. Vai ser um diurético. Presta o telefone. Mas ele não é uma água... Você pode até tomar o tereré, mas você tem que não colocar ele nesse cálculo aí. Então vamos fazer aqui rapidinho. Então seriam 55 ml. Não, 40 ml por quilo peso é uma média Isso, boa. 40 vezes 100 e quanto, Neto? 107. 107. Então o Neto teria que tomar... Não, deu errado ali. Faz aí, então. Qual que é o seu peso? 107 quilos. 107 vezes 40. 4 litros, em média, 200 por dia. Não é difícil de... Não, eu não é também difícil. não acho. Não, 4 litros e 200. mas eu tava contando com tereré, né? Não conta. Não, mas eu tomo bastante água. Esquece. A água é a base de tudo. Tá, Mas deixa eu te falar uma outra coisa aqui, então, já que ficou as partes das polêmicas comigo, então. Vamos lá, então, Sabrina, numa dieta que a gente tá falando aí normal aí, o que seria mais saudável? Coca zero ou suco de laranja? Eu nunca vou ser a favor da Coca. Você tá zero, então piorou, porque ela vai ter mais sódio. Se o cara tomar um copo de suco de laranja, vai ser bom pela vitamina C. Agora a Coca não tem nada de nutriente. Mas e os carboidratos que estão ali dentro daquelas copos de calorias? suco? As calorias, né? E os carboidratos. Mas o problema né? não depende do tanto de suco que você tomar. Mas mesmo que você tome mais, eu ainda vou ser contra a Coca. Esquece. Não adianta. Não tem adianta. amizade. Piorou a zero ainda. Que tem mais Nossa, sódio. eu tomava zero achando assim que eu tava Não. abafando, sabe? A rainha da dieta. Não, porque... Mas se o cara é fã de Coca, putz, eu tenho que tomar. Não sou eu que vou fazer a pessoa falar, não, substitui muito toma. pela água com gás. Lá em casa a gente compra fardinho de água com gás. Mas ele tem que tomar a Coca num volume menor e lembrar que ele tem que comer as outras coisas para que essa Coca não prejudique tanto ele em relação ao cálcio, por exemplo, aos ossos, enfim, aí vai. E aí você fala que a pessoa que chega num restaurante, assim, num happy hour ou alguma coisa, e ela pede uma água com gás, limão e gelo, ela está em outro nível? Primeiro que ela tem que pedir pro limão cortar na hora. Não pode vir com esse limão já junto por conta de 1000 coisas de restaurante, de contaminação, enfim. Mas a vitamina C do limão é muito louvável. Isso. Mas a água com gás também não substitui a água normal. Tá, então não tinha entrado na minha conta. Não, por causa do gás, né? O seu Entendi. sangue não tem gás. Na verdade, o sangue é 70% de água normal. Então, não há problema em você tomar... Se eu for pensar, água com gás, limão e gelo é bem melhor do que eu tomar um refrigerante. Óbvio, por conta que não tem açúcar, não tem a cola, não tem os outros ingredientes lá que são adicionados de forma química na indústria, enfim, que não são alimentos de verdade. Tá. O Guaraná Zero, então, seria menos pior que a Coca Zero? Eu parto do princípio que os menos piores seriam os que não têm cola. Né? Tipo Sprite. Sprite, Fanta, tubaína funada, na minha opinião, é a melhor no sentido de não ter tantos ingredientes adicionados de maneira química e produtos cancerígenos, então, tanto que ela não é fácil de se encontrar, né? Principalmente a de garrafa, né? A de garrafa, de vidro, que é melhor também. Mas agora eles fizeram uma garrafinha pequena. Assim, O Guaraná, tipo se eu uma for nova roupagem comparar... da tubaína. Se eu for comparar, eu colocaria o melhor, no caso, a tubaína. Depois dos que não tem cola e o Guaraná. Muito bom, cara. Eu achei legal isso, que ela não quis se render pra Coca, né? Não me rendo. Mesmo Não. colocando o suco de laranja ali, que é super Não. calórico, né? Ele é calórico, mas olha só, o suco de laranja é um excelente pré-treino. Fornece energia, tem vitamina C. É que no caso dele, ele tá fazendo a contagem de calorias, né? Só esse lado que Não conta, né? conte só calorias. Tudo Porque bem. agora ele tá num outro... outra pegada. Você tá em outra... mas enfim...
Não se compara, pelo amor de Deus. Comparar suco de laranja com coca não dá. Sabrina, Pode falar. qual que é a sua opinião sobre o jejum intermitente? Legal. Eu acho muito válido, acho muito bom. Não para todos. Não para todos. Mas Voz do áudio. nos grupos de emagrecimento mesmo que eu faço, no próprio Restart, tem os dias de jejum intermitente. O jejum intermitente, na verdade, ele não é novo. Ele é algo muito milenar. Sim. Existem os jejuns, inclusive, espirituais. É uma forma de autoconhecimento, de você conhecer o corpo, de melhorar a digestão, regular a insulina, glicose, enfim. Só que o problema é o que você come antes e o que você come quando quebra o jejum. O jejum como proposta de emagrecimento, que na verdade eu estou tirando uma caloria do meu dia. Então, eu vou tirar o café da manhã, então eu tô tirando ali 300, 400, sei lá, calorias no dia, dependendo. É uma forma de eu emagrecer. Mas se eu adicionar essas 300, 400 calorias ao longo do meu dia, não vai fazer sentido. Não vai fazer diferença. Mas ele tem muitos benefícios, inclusive no controle em regular a insulina de quem tem diabetes e disfunção de glicemia, para emagrecimento, para algumas pessoas que se adaptam muito bem, tem pessoas que se adaptam e tem pessoas que não, que tem o caso da hipoglicemia ou da hipotensão. E aí precisa se regular primeiro os hormônios dela, o que ela come antes de dormir, para caso ela for fazer o jejum até no outro dia, meio-dia, enfim. Mas ele é válido, eu gosto do jejum. Assim, uma qualidade que eu gosto do jejum intermitente é a questão da autofagia celular, né? Sim. É só das células, na verdade, as células ruins elas serem destruídas, né? Sim, as células cancerígenas, inclusive, por conta de falta de energia. O jejum que vai fazer esse efeito maior é o jejum de 18 horas para frente. Que esse realmente é um pouco mais difícil. Mas é válido. Mas tem gente que consegue fazer 18, 20, 22 horas de jejum, 24. Os monges mesmo 48 horas, 72 horas. Os caras pesam 30 quilos, né, mano? Consegue, né? Fazer, sem né? comer. Eu já fiz na questão espiritual. Eu estou fazendo na quaresma agora espiritual também. 18 horas o meu. Mas é mais por questão espiritual. Assim, e é uma forma de autoconhecimento muito assim. E acaba tendo os benefícios iguais, sim, né? Sim. Sabrina, vamos pegar um lance então da fé aí. Quem tem fé consegue emagrecer mais do que quem não tem fé? Quem tem mais fé consegue fazer muito mais coisas, né? Eu acredito piamente nisso. Com certeza. Tem que ter fé. Então você fala que a fé remove montanhas, ela também remove gorduras. Depende. Isoladamente, não. Sim. Porque senão eu sou fenomenal. É só eu rezar, não precisa nem ir na nutricionista mais. Aí não. É só eu ter fé. É unir as coisas, Exato, né? exato. É o emocional, Eu acho que espiritual você vê aquele pessoal orando pra gordura ir embora, não resolve, então. Sim. Quem tem fé não toma Coca Zero. Exato. E café com açúcar cedo. Cara. Deixa a Coca Zero lá. Se você tomar uma latinha e tiver isso no contexto da sua dieta, tranquilo. Agora eu vou lembrar. Agora falar em ser saudável, daí já é outro esquema. Mas aí é o seguinte, não, brincadeiras à parte, mas eu queria falar aqui no momento um pouco, vamos dizer assim, mais sério da coisa, de uma doença que ela é silenciosa e ela tem abordado grande parte dos brasileiros, que é a diabetes. Diabetes não são as dançarinas do diabo, tá? Então é uma doença bem grave e silenciosa. Sim. E a fase terminal dessa doença, ela é muito triste, cara. Entendeu? Judia, sofrida. Sofrido demais, por conta que eu tive na parte da família da minha esposa. Então, ela tem as amputações, ela tem a difícil cicatrização, ela acontece com a cegueira também. Então, o que fazer para se tornar mais saudável a pessoa que está já com diabetes? O que a Sabrina fala ali, tal, o que evitar, como ter uma vida, vamos dizer assim, mais longínqua, a pessoa que já está no quadro de diabetes? Primeiro vai depender se essa pessoa é insulino dependente ou não. Porque se ela toma insulina, se ela precisa da insulina, tem que se fazer um cálculo específico. Ela ainda não está no nível de tomar insulina. Não insulina. A gente faz uma dieta diferente para o diabético, que é a contagem de carboidratos. Essa pessoa ela tem que contar os carboidratos. Então a gente dá uma tabela, a pessoa geralmente
o carboidrato é o que vai interferir ali nesse aumento ou nessa queda da glicose. Porque o diabético em si, todos eles têm possivelmente períodos de hipoglicemia, que isso é o problema maior. Tá, traduz pra galera Que é o cara que ele acorda com 200 de glicose, vamos supor, 300. E aí ele come qualquer coisa ou ele fica muitas horas sem comer e aí essa glicose de 300, ela cai lá para 60. Para uma pessoa normal que não é diabética, essa queda não é tão brusca, porque eu acordo, sei lá, com uma glicose de 80. Então, esse controle glicêmico, contagem de carboidratos e aumentar a proteína da dieta. Jejuns, dependendo do caso, do valor da insulina e da hemoglobina glicada que a gente vê no exame, que é quem transporta o açúcar na corrente sanguínea. Dependendo do caso, essa pessoa tem que comer a cada 3 horas. Toda refeição tem que ter, de preferência, fontes de gorduras boas, principalmente antes de dormir. Então, a gente usa muito, por exemplo, abacate para a pessoa comer antes de dormir para o controle glicêmico dela durante a noite. Porque a gordura boa é algo que o corpo gosta. Então, ele vai oxidar o açúcar da corrente sanguínea, ele vai tirar esse açúcar, né? Então, a gente usa as fontes de gorduras boas, e aí entra abacate, castanha, nozes, azeite, os peixes, atum, principalmente peixes gordos, né? E aumenta-se a proteína, porque todo diabético, a maioria, não todo, tem dificuldade em comer proteína. Ele gosta do carboidrato. É o carboidrato. Então, eu sempre digo, se você quer comer um brigadeiro, você lembra que você precisa da proteína junto. Ou você come antes, ou você come junto. Mas por quê? Porque o problema é, além dele comer, eu tenho que dificultar esse açúcar chegar na corrente sanguínea. E os carboidratos simples. Fala pra galera do carboidrato simples. O que é numa linguagem? É pizza, é lanche? Farinha branca e açúcar, né? Então, os carboidratos que geralmente são absorvidos muito rápido, que alimentam as células cancerígenas, que dificultam o funcionamento intestinal, que aumenta o desejo de alimento, a compulsão alimentar, enfim. E as fibras, as frutas, os vegetais, os grãos, são os carboidratos complexos, que são aqueles que ficam mais tempo na corrente sanguínea. Ou seja, é uma vida longa. Se eles ficam mais tempo, eles fazem o quê? Tiram o açúcar da corrente sanguínea. Então, eles melhoram a saúde do diabético. Porque o problema é esse açúcar chegar lá de maneira rápida e em alta quantidade. Então, se eu como um carboidrato com uma proteína, a proteína vai dificultar essa chegada do açúcar e vai dificultar que esse açúcar chegue de maneira rápida nos órgãos, enfim. Então, quem tem a diabetes, se ele fizer uma reeducação alimentar, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor? Com certeza. Pra gente, entrar mais um pouquinho no assunto pessoal aí, que a gente já vai trocar umas ideias aí sobre isso. Mas, então, faça da sua alimentação o seu remédio, isso faz muito sentido? Com toda certeza. Porque, na verdade, a alimentação é a base, né? O corpo é a casa da gente. Então, é como se você tem uma casa suja e for jogando essa sujeira debaixo do tapete. Isso não vai resolver. Uma hora, esse tapete não vai conseguir mais guardar essa sujeira toda. Então, por isso que eu falo que é importante você comer o que precisa para comer o que você gosta. Se você sujou a casa, você tem que ter o produto de limpeza para limpar. Com certeza. Sabrina. 10. O álcool. A última pergunta, assim, desse dois. O álcool, ele faz mais mal para a mulher ou para o homem? Você sabe que eu nunca parei para estudar sobre isso. Depende do volume, eu acho, do quanto a pessoa toma e do tipo de bebida alcoólica que ela escolhe. Depende do teor alcoólico, na verdade. Com certeza. Né? Eu acho que é mais nesse sentido, porque existem os fatores hormonais, nós sabemos que os homens são premiados nesse sentido, vocês são. Exatamente. Porque vocês têm mais massa magra, por natureza, mesmo o obeso. Fisiologicamente falando, nós temos os órgãos reprodutivos. E quem transportam esses hormônios nossos dos órgãos reprodutivos são as células de gordura. Então, por isso que o nosso percentual de gordura tende a ser mais alto. Mas, eu acredito que a bebida alcoólica, por ser carboidrato, ela pode acumular de uma maneira mais agressiva na mulher por essa questão hormonal. Na verdade, eu não tenho certeza disso. Não, mas Olha eu tenho pesquisa sobre isso. Mas e a máxima de tomar uma taça de vinho por dia? Que o vinho realmente é saudável?
Você pode, no caso, comer a uva também, né? Se for uma taça. Porque, na verdade, o vinho, ele tem os flavonoides, Sim. que combate os radicais livres. Então, ele é uma bebida milenar que tem efeitos benéficos nesse sentido. Como tem no suco de uva e como tem na uva. Mas o vinho seco, né? E como Seco. tem na cerveja também, que eu já li alguma coisa na internet. A cerveja tem o lúpulo, mas ela não tem o flavonoide. Tem aí alguma coisinha. Não, aprenda a tomar. É que, na verdade, assim, ó... Você toma quem gosta de cerveja, não toma só uma garrafa. Isso é verdade. Proporcionalmente, a pessoa toma muito mais em volume do que uma garrafa de vinho. Seu pastor vai escutar isso aí, viu? Eu vou mandar pra ele, eu vou marcar ele. Mas a cerveja, ela é muito cultural, cara. Sim. Entendeu? E ambiente, né? Sim. A gente que tá no agro aí, a gente... Sim. Isso, mas eu né? acho que tudo depende do contexto. A pessoa tem que ter... dosagem pra tudo, né? Cara, mas um cara né? desequilibrado igual eu parei de tomar cerveja. Mas você tem que... por conta disso. Aí é o autoconhecimento. Não, eu não sou malucona. Se eu sei que eu não tenho controle, então nem tem que tentar o primeiro copo. isso aí. gosto de uma cervejinha, um chopinho, mais assim... Eu sou do vinho. Tô de tranquilex. boa. Vinho já não me Eu prefiro não me tomar apetece. uma taça de vinho, cara. E nem destilar, nem tipo uísque, gin, nada volta e nesse meia eu sentido. tomo uma taça de vinho, assim. Mas assim, o álcool, ele Legal. dificulta o processo, dependendo da quantidade, o processo de emagrecimento, a quebra de gordura. Então, assim... Mas a gente consegue encaixar o álcool, às vezes, na dieta da pessoa. Se a pessoa falar, Inclusive, olha, eu vou até o tomar... Tabioso falou pra tá mim. resolvida amanhã. musculação e na Sabrina. Até o Thiago Exatamente. Tamioso, uma vez, ele compartilhou comigo que na dieta dele tinha 2 cervejas, 2 long neck. Mas com álcool? Com álcool. 2 cervejas. Mas você pode pôr no cálculo, é uma caloria que você tá calculando, né? Entendeu? Não, É é a questão do álcool já, né? É Que o porque álcool- assim... Mas o álcool, repetidas vezes, ele é prejudicial. Justamente. Mesmo que seja todos os dias um copo ou uma latinha. O álcool Isso. em si, ele é... E aí o que acontece? No Prejudicial. Brasil, como tudo é midiático, né? Tem uma pessoa que ela já morreu, eu posso falar dela, é Marília Mendonça. Ela trouxe aquela vibe que a mulher podia tomar cerveja e tal, aquelas músicas, tudo. E de repente ela parou de beber e não avisou a galera. E ela começou a cuidar, tal, da saúde dela. E a galera ficou meio de cara com ela, assim, né? Eu vi eu vi alguma também coisa. um bochicho. E agora ela não bebe mais, tal, não sei o quê. Então, por quê? A gente sempre fala que tem que ter coerência naquilo que você faz. Você tá assistindo o site de fofoca? Não, Eu acho. Eu não vou nem falar o nome do É que na verdade, assim, não é que eu gosto de me antenar nas Tô coisas brincando, que Sim, cara, não Sabe tá de assistindo tudo, nada. né? Não, porque assim, eu gosto de trocar uma ideia aqui com a Sabrina, porque ela é uma pessoa que ela é muito coerente, entendeu? Sim, sim, Não sim. que eu tô me enfiando o pé na jaca e dizendo eu não acredito na nutricionista que passa dieta e a mulher é gorda. Tipo, se a pessoa tá acima do peso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendi. Mas pra mim, eu tô conversando com uma pessoa que ela é coerente. Conheço ela, eu sei o que ela faz. Ela fala, ela faz. Entendeu? Então, eu acho muito bacana isso, que é uma profissional que tenha coerência. Sim. Entendeu? Por exemplo, a Laura é psicóloga e ela é variada, mano. Ela tem, sei lá... Tava lá, de camisa de força. Tem um surto psicótico Foi aí. internada esse sei lá. Mas é importante, claro, eu entendi a linha que você está dizendo, mas também é importante a gente falar aqui que existe também as vulnerabilidades Sim. de todas as pessoas, Todos né? nós temos. A Sabrina é nutricionista, mas eu acredito que eventualmente ela ai, putz, come um pouquinho a mais de repente. É porque, come na um verdade, docinho, isso ai, me deu uma acontece. vontade. Não que Não. eu seja variada, estou mas é só pra dizer que psicólogo adoece. É isso que eu queria falar. Na Que verdade, psicólogo também o adoece e normal tudo é mais. você ter as vulnerabilidades, né? Exatamente. Você ser vulnerável. E Isso é o abraçar normal, isso, né? né? Você ter ninguém consegue... Aquilo que você consegue manter é diferente daquilo que você consegue fazer. Sim. Então, o que você mantém a maior parte do tempo é o que te define mais. Aquilo que você... Quando você faz alguma coisa que você acredita, a coerência é automática. Exatamente. Já é algo natural. Exato. Porque se você faz um negócio que você acredita piamente naquilo, quando eu Sim. falo pra pessoa que é importante você fazer isso, comer aquilo, eu Sim. acredito naquilo que eu tô falando. E eu não tô dizendo que eu faço isso 100% do tempo.
Eu tô dizendo que eu acredito que se fizer, vai dar certo. Legal. Olha E aí é coerente e natural. Anota essa minutagem aí que o Netão vai pegar esse corte aí, cara. Que esse aí ficou top demais, cara. Bom demais. Eu acredito muito nisso, entendeu? Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa que eu acredito, eu sei que vai dar certo, Sim. eu me dedico naquilo, entendeu? Porque Sim. eu sei que é possível Sim. fazer, entendeu? Sabrina, é o seguinte... Eu sei que você é uma pessoa que tem uma fé e tal, e acredita, né? Conta um pouquinho para nós, assim, quando você vê um paciente que chegou lá todo inflamado, cara, cheio de problemas e tal, e a saúde está comprometida, e aquela pessoa passa pelo processo e ela tem um resultado. Como que é a Sabrina essa realização? Isso é uma realização profissional? Conta como que é você ver o paciente passar pelo processo e chegar no resultado. É porque quando você acompanha o processo da pessoa, você vê o que ela teve que se sacrificar para conseguir aquilo, né? E aí entra a questão de você cria ali uma intimidade com a pessoa. Então, quando ela consegue alguma coisa, já não é mais nem uma realização profissional, eu acho. É uma coisa que eu penso assim... Cara, alguém conseguiu. Se eu conseguir passar para alguém alguma coisa que vai fazer sentido na vida dela, que vai fazer ela melhorar a vida dela de alguma forma, alguma coisa que eu diga, alguma coisa que eu oriente, já tá valendo. Exato. Eu não preciso assim de... Às vezes a pessoa chegou no objetivo dela, ou ela me encontra depois de um tempo e fala, Sabrina, eu aprendi a fazer tal coisa. Nossa, isso melhorou tanto a minha vida. Sim. Putz, aquilo para mim é o quê? Eu acredito muito que a evolução acontece quando a gente serve o próximo, quando a gente ajuda alguém. Mesmo que você receba de uma maneira financeira isso, porque a gente trabalha também pela questão financeira, não vamos ser hipócritas. Exatamente. Mas o servir o outro é a maior forma de amadurecimento. Então, eu amadureço com isso. Porque eu não só estudei, eu acreditei naquilo, a pessoa comprou a minha ideia e fez sentido para ela. Então, fez todo o sentido para mim, além de sucesso profissional. É algo assim que a gente tem que usar os nossos dons, o nosso conhecimento, estudar, mas tem que passar para frente. E servir o outro para mim... Eu escutei isso de um professor meu, que ele falou uma vez, a gente não amadurece cuidando de si. A gente amadurece cuidando do outro. Então, você amadurece quando você tem um filho, porque você tem que abdicar de muitas coisas. Você amadurece quando você tem que... Eu tinha uma época que eu ia atender 6h15 da manhã, porque eu tinha que estar em casa mais cedo por conta das crianças. Então, eu tinha que acordar 4h40, 5 horas, organizar a minha sala, ligar a bioimpedância, a primeira bioimpedância do dia, ela demora um tempo para configurar. Eu tinha que chegar mais cedo. Muitas vezes a gente sabe que a gente vai trabalhar cansado, com outros problemas na cabeça. Mas ali eu tenho que ser Sabrina profissional, estou para atender alguém, e isso é um amadurecimento. Cuidar do casamento, servir o outro, o meu companheiro, servir meu filho, as pessoas que trabalham comigo. Então, isso é além, assim, de sucesso profissional, na minha opinião. Com certeza. Não. Então, eu acho que Concordo isso é com todos E aí, vocês. quando a pessoa consegue, que ela fala, putz, eu tô dormindo melhor, eu tô me sentindo melhor, meu intestino tá funcionando, é pequenas coisas que às vezes ela fala, que pra mim fala, cara, putz, deu certo. Essa pessoa conseguiu. Eu fico muito mais feliz, assim. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, às vezes, ou me encontram na rua, alguém que eu atendi. Esses tempos, tinha uma época que eu atendi em domicílio. E eu atendi em Rio Brilhante. Aí eu chamei uma amiga pra eu não ir sozinha, porque eu não consegui manter o consultório, o aluguel ficou ficando caro. E aí eu chamei essa amiga minha, Leisa, pra ir comigo pra Rio Brilhante atender. Ela vendia semi-joia e não tava trabalhando. Falei, já que eu vou nas casas e eu acabei fazendo amizade, você poderia ir comigo de companhia e levar as semi-joias pra vender. Vamos fazer um camelô aí. E ela ia comigo. A gente tem tanta história nessas idas Nas pra Rio visitas. Brilhante, que meu marido é de lá, então minha sogra um dia falou, olha, se você conseguir, a primeira vez eu não consegui. Aí ela rachava a gasolina comigo, a gente ia conversando e tal. E esses tempos eu encontrei uma pessoa que na época morava lá, isso foi antes de eu ter filho, foi acho que em 2009, por aí. E essa pessoa mora aqui em Maracaju, ela era de Rio Brilhante. Ela falou, Sabrina, eu nunca mais tive problema de intestino, porque ela tinha um problema, ela vivia à base de laxante para poder o intestino funcionar.
E eu uso as semijoias da Lays até hoje. Falei, olha... Resolveu, cara. Fechou. Eu me senti melhor, eu me visto melhor. Eu Sim. falei, aí, ó, tá vendo? E eu não lembrava dela. Eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar. E ela foi lá na clínica, na dentista, ali na Vivaz. E aí ela lembrou dessa história. A gente ia na casa dela mesmo, ela fazia chimarrão, enfim. Então, essas coisas, assim, quando você vê alguém que você atendeu há muitos anos, Sim. que até hoje a pessoa lembra daquilo, de uma coisa Com que, certeza. né? E eu nem me lembrava disso. Ô Sabrina, entendendo esse contexto aí e tal, acho que tem uma pergunta que é bem propícia para isso. O que é sucesso para você? Ter paz, eu acho. Eu ter paz no sentido de que não que eu não erre, eu ter aquela paz de que a minha família, em primeiro lugar, tá bem. Isso é mais importante. E o sucesso para mim é isso. Eu conseguir ter paz e conseguir fazer as coisas que eu acredito. Não é apenas não que o resultado não seja importante, mas é eu ter paz naquilo que eu faço, ter paz no meu ambiente familiar. Isso para mim já é o sucesso que eu cultivo, que eu quero. E assim, só para contextualizar, tem um versículo na Bíblia, tá lá em Colossenses 3,15, que diz: seja a paz de Deus o teu juízo. Né? Então, se você tá em paz... Se você tá fazendo o negócio certo... Eu acredito nisso também, sucesso. Né, independente de alguém tá vendo, é um sucesso, porque você conseguir, no mundo de hoje, fazer as coisas de forma autêntica e não ir no efeito manada, porque o outro faz, porque o outro falou, porque... Você tem que bater na tecla naquilo que você fielmente acredita, naquilo que não prejudique o outro, né? Óbvio. Naquilo que vai ajudar o outro também, né? E eu acho que é isso. Laura, quer fazer mais uma pergunta aí? Não quero fazer pergunta, mas só quero fazer uma ponderação. A Sabrina falando me fugiu aqui o gancho do meu pensamento, mas do sucesso. Eu acho muito da diferença que a gente faz na vida das pessoas. Que você disse da questão que não é só o financeiro, né? Claro, Sim. a gente não pode ser hipócrita, tem a questão do equilíbrio, né? O dar e receber. Mas a gente entender a mudança que a gente faz através da nossa vida, do nosso conhecimento, das coisas que a gente busca em prol de ajudar alguém a mudar a vida, que nem você, comportamentos, alimentação, saúde, no caso a minha área, mais aspectos emocionais, cara, não, é você olhar para o propósito assim e falar, é isso, né? Eu acho que muito legal. Isso aí. Isso é isso. Gente, então é assim, eu queria que você falasse assim, Sabrina, quem que te inspira, cara, hoje? Você olhar para uma pessoa assim e fala assim, puxa, eu me inspiro. Por exemplo, eu me inspiro no Neto. E treinar com ele. Sim. É uma pessoa que eu já disse isso pra ele, não tem problema nenhum com isso, em dizer. Obrigado. Que eu acho que quando você não admira as pessoas que andam com você, você tá andando com a turma errada. Sim. Eu sou fã dos meus amigos. Sim. E eu deixo claro isso pra eles. Então eu me inspiro no Neto quando eu busco ter uma melhor forma física. Eu admiro ele. Entendeu? Como eu admiro a minha esposa, pela forma dela ser uma mãe, fazer o que ela faz é incrível pra mim. Dar conta daquela turma lá, de nós, né? Então, quem que você hoje na tua mente aí, tá tudo no mindset, né, hoje, né? Quem que você tem em mente, assim, que você olha e admira e se inspira nessa pessoa? Tem muita gente que eu me inspiro, gente. Não, mas uma só, Todo mano. dia eu olho e falo, putz, cara, eu vou me inspirar nessa pessoa. Parece meio clichê. Eu sempre me inspirei na minha mãe mesmo. Minha mãe não é formada, mas ela é resiliente. E eu acho que isso no mundo de hoje, você ser resiliente, assim, é uma palavra tão falada, mas é difícil. É difícil você... eu que sou mãe, que sou profissional, que sou esposa, então... essa sabedoria que ela tem, que ela sempre teve em pontuar as coisas, olha, pensa antes de fazer tal coisa, porque às vezes eu sou impulsiva, às vezes eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, então eu me inspiro muito nela, mas eu me inspiro, também parece um clichê, eu sou uma pessoa muito religiosa e nos últimos anos eu tenho me dedicado mais a isso, que eu sou católica e
eu me inspiro muito em Maria mesmo. Eu ando lendo muitos dos livros dela, nas coisas que ela deixou, na própria Bíblia, muitas coisas falam sobre ela. E apesar de naquela época, tudo que ela deixou ainda é muito atual. Parece que é uma coisa assim, em você servir o próximo, em você se dedicar muito aos outros. As pessoas estão muito egoístas, eu acho. E existem inúmeros profissionais que eu me inspiro, né? Eu tô fazendo agora um curso de desinflamação da Dani Sabino, que é uma profissional que eu admiro muito. Mas em base essas duas pessoas, Maria e minha mãe, que ambas são Marias. Que legal. Legal, cara. Pra caramba. Sabrina, eu quero fazer uma pergunta no sentido figurado. Né? Você é craque em distribuir calorias e o valor alimentar para as pessoas. Mas para você, o que você faz para manter sua nutrição emocional em alta? Uma coisa que fez diferença na minha vida, na parte de nutrição, foi o meu sono, porque eu sempre tive o sono ruim. Depois que eu consegui entender um pouco mais do sono, melhorou muito a minha qualidade de vida. Isso era o meu caso. E eu, apesar de eu saber dos efeitos de alguns alimentos, eu ainda tenho dificuldade de comer alguns. Então, muitas vezes eu tenho que suplementar, dependendo do caso, mas eu coloco mais de forma natural. Então, não consigo fazer tudo, mas o sono para mim foi assim um divisor de águas na minha vida, depois que eu consegui melhorar ele. E eu também não treinava musculação. Eu comecei a treinar assim mais regrado, mais frequente de uns anos para cá, porque eu também não sabia de tantos benefícios. Eu acho que a gente sempre tem que estar aprendendo. Daqui uns anos vai ser outra coisa que eu vou falar. Mas acho que a musculação vai continuar. A musculação vai continuar. E o sono também, mas às vezes vai ser algo que eu vou aprender ainda, sabe? Mas pra mim, porque não é só alimentação. Quando eu falo em nutrição, eu tenho que entender de sono, eu tenho que entender de treino, eu tenho que entender de hormônio, eu tenho que entender a fase de vida que a pessoa tá. Não é só o cálculo da dieta, entende? Sim. Então é um conjunto de coisas. Porque senão a dieta não vai fazer efeito, enfim. Na verdade, quando eu ia fazer essa pergunta, talvez eu não soube explicá-la muito bem. Quando eu falei no sentido figurado, e eu usei a palavra nutrição, é o que você faz, né, ou com a família, para você manter a sua saúde emocional em alta, se a família, se a Deus. Alimentar, entendeu? Nesse sentido o de alimentar nutrição. é emocional. Isso. No sentido de nutrição emocional. Sim, no geral, não é emocional. Eu mudei muito meus horários, né? Porque eu tinha uma época que eu trabalhava muito. E a fase que as crianças estão, que são ainda dependentes, meu menino tem 10 e a minha menina tem 6. Então, eu carrego. Então, o meu marido me dá esse suporte nesse sentido. Essa nutrição emocional é a família toda que tem que estar envolvida. Então, eu não atendo 2 manhãs, porque eu me dedico a muitas coisas com eles. Algumas tardes também não. Eu mexi nos meus horários. Não atendo mais aos sábados, que é uma coisa que eu fiz por muito tempo. Eu tinha dificuldade em parar, porque eu sempre trabalhei muito assim. Então, quando eles começaram a crescer e a ficar mais e cada vez dependentes, e aí eu tô falando da parte de eu carregar eles, mas da parte emocional. É uma fase que precisa-se muito a mãe ali. Uhum. E isso é uma coisa que vai passar, e se eu não fizer agora, eu vou me arrepender. Então, quando eu comecei a melhorar isso, quando eu comecei a organizar os meus horários, final de semana a gente faz muitos programas, só nós 4, a gente não é muito de fazer coisas, muita gente em casa, enfim, a gente faz muitas coisas entre nós, viagem nós 4. Para nós, o meu perfil e do Luciano são muito parecidos nesse sentido, as nossas prioridades estão muito bem definidas e alinhadas. Lógico que às vezes ninguém é perfeito, mas quando você tem aquilo alinhado, olha, você precisa estar aqui agora, Sabrina, porque as crianças, eu preciso de você aqui. E é uma coisa automática, né? Eles saem mais e eu fico com eles. Então, eu diminui muito os meus atendimentos. Então, as pessoas às vezes, puxa, eu tenho que ficar esperando, não é porque eu tô lotada, é por conta disso. E eu não vou abrir mão. Quando eu conseguir fazer isso, de riscar a minha agenda e de que eu estou ali com eles, e quando eu estou com eles, é com eles, eu não levo... A nutricionista leva trabalho para casa, eu não calculo dieta na hora. E eu também não calculo quando eu estou com eles. Eu geralmente pego um tempo, um horário vago no consultório para eu estudar no consultório.
E porque todas as vezes que eu tentava estudar em casa, não dava certo. Um acordava mais cedo, o outro acordava querendo isso, nananã. E aí quando eu consegui a minha saúde emocional, e a mulher em si, eu acho que é o termômetro da casa, né? Porque a gente fica fazendo muito mais coisas. Então, eu não estando bem, desandava tudo. Eu enlouquecida, eu fazendo 1000 coisas. Então, nós temos as nossas prioridades, principalmente em relação à fé, à religiosidade. E o tempo que não tem preço. Principalmente a fase que nós estamos com eles pequenos. Então, a gente sempre faz coisas juntos, sabe? Vamos nós 4 assistir um filme, vamos nós 4 comer uma pizza, vamos nós 4... Sempre estão juntos. Então... Mas e eu deixo muito claro para eles, né? Para as crianças. Então, olha, a mamãe vai trabalhar. Apesar deles serem a minha prioridade, é muito claro para eles de que eles sabem a importância do meu trabalho. Então, a mamãe precisa estar lá. Muitas vezes eles vão comigo para o consultório, principalmente o Lucas, que está estudando de manhã agora. Às vezes ele fica à tarde ali comigo, ele fica estudando na sala ao lado, eu ali. Eles têm que saber dessa importância, porque eles têm que saber o que é importante para mim também. Assim como muitas vezes o Luciano não dorme em casa, porque está viajando, está na lavoura, está na empresa. O papai não está aqui, porque ele está trabalhando. Mas quando ele está e eu estou, nós estamos com vocês. 100%. Essa é a diferença. Mas demorou para eu conseguir Virar essa chave. Mas está dando certo. Osmar, lança a braba aí, então, aí pra Sabrina. Você quer fazer a pergunta? Ou... Não, faz aí, pô. Não, eu achei interessante, mas... Eu fazer? Eu faço aí, não tem problema não. Não, mas se quiser eu faço, não tem importância também. Ué, eu vou fazer aqui, então. Vou ficar brigando aqui agora. O porquê, né? Eu adoro essa parte. Os caras jogaram pra mim a aleatoriedade agora, né, cara? Mas beleza, então. Ai. Vamos lá, então. Não, mas eu administro bem isso aí, cara. Tô preparado. Isso. Não foge da raia. Tá enrolando, hein? Sabrina, todos os nossos convidados que vêm aqui, a gente fala da onde veio, o que você faz, né? As pessoas que vêm aqui, a gente tem um zelo, né, pelos convidados aqui do café, que são pessoas que a gente entende que de alguma forma vai acrescentar na vida do próximo, né, e de alguma maneira esteja ligado no nosso propósito aqui, que é transformar a vida das pessoas de alguma forma, né, gerar um conteúdo de qualidade aqui. Mas as pessoas vêm e falam do que elas fazem, sua vivência, tudo, e para nós tem uma última pergunta que para nós é muito importante, não que as outras não sejam. De quem é você? E o porquê a gente faz essa pergunta? Será que eu tinha esquecido de vocês faziam essa pergunta? E por que a gente faz essa pergunta? Para saber quem é a Sabrina na essência dela, com seus princípios, com seus valores, com a sua fé, com os seus sonhos, com as suas debilidades, com as suas fraquezas. Porque a gente sabe que atrás desse microfone existe um ser humano. Uhum. Por trás de um profissional existe um ser humano. Exatamente. Que tem ali as suas... né, limitações, as suas fragilidades. limitações e tem as suas superações. Exatamente. Então, depois o porquê do porquê, né? Quem é a Sabrina Barbosa? Olha, primeiro eu sou a Sabrina Barbosa, primeiro de tudo, uma pessoa de muita fé. Essa fé eu tenho ela hoje. Eu não era. Foi as vivências que me construíram. Eu sou uma pessoa muito dedicada no que eu faço. Muito. Isso é uma coisa que eu aprendi a me valorizar, porque eu até então achava que não. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou me dedicar. Mas eu tenho as minhas prioridades hoje muito bem estabelecidas, que é a questão da minha família em primeiro, e de ser uma boa profissional, de ser uma boa amiga. Eu tenho que evoluir muito ainda, não tô nem 1% do que eu acredito que eu ainda possa estar, sabe? Eu acho que a gente tá aqui nessa vida para isso, para sempre melhorar. Mas eu hoje, digamos que eu estou mais fortalecida hoje, porque eu entendo que mesmo que eu esteja num momento ruim, porque antes eu não tinha esse pensamento, tô falando agora, mesmo que seja um momento ruim, um momento péssimo, eu sei que Deus está comigo. E antes eu pensava, eu me vitimizava. Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu não, sabe? Então hoje, a Sabrina é mais, por isso que eu falo da minha fé, eu acredito que se está acontecendo, se eu estou passando por isso, é porque Deus quer me mostrar alguma coisa. Exatamente. Então,
Mesmo num momento ruim, eu estou com Deus o tempo todo. E antes eu não tinha muito essa clareza na minha cabeça. E por isso que as coisas foram me amadurecendo e ainda vão muitas coisas acontecer para que eu consiga aprimorar o que eu faço, enfim. Então, a partir do momento que eu comecei a me dedicar para essa fé que eu tô falando, muitas coisas começaram. Não que os problemas não surgiram, não que as minhas fraquezas não aparecessem. Elas aparecem, elas estão ali. A diferença é que eu sei que eu não tô sozinha. E que vai passar. E que tem algum motivo. E que eu posso melhorar com isso. Então, é isso. Eu sou mais dedicada hoje e eu tenho mais fé. Então, a Sabrina hoje é uma mulher com mais fé. Laura, Oi, considerações do app aí. Curtiu? Tá com a gente aí? Cara, super, gente. Obrigada, adoro vocês. Eu já sou praticamente aqui Da já faço patota. parte desse núcleo, né? Precisava um toque feminino aqui nesse lugar. Ah, né? eu na hora, acho, velho. hein? Eu acho. Sim. Adorei. Nossa, já admirava a Sabrina, assim, horrores. E hoje, assim, depois de ouvir ela e agora ela falando quem é ela, meu Deus. Só Obrigada. a admiração só cresceu. E vocês... É isso, né, gente? A gente continua... Thiago tá me corrigindo ali, tá certo, Ti? Não, tá? Osmar É isso, Neto. beijos. Osmar Neto, considerações do app aí. Cara, o assunto hoje foi de alto nível. Eu acredito tanta informação que a gente teve aqui, que até para nós que a gente Nossa, tenta eu estudar, super. Aham. cara, vai sair daqui cheio, porque assim, você vai sair daqui com capacidade de você mudar a sua vida Sim. amanhã, com opções, com direcionamento. O que a Sabrina trouxe aqui, na verdade, assim, e entra o que a Laura faz, cara, a alimentação hoje é muito ligada à emoção. Total. Né? A gente não Sim. pensa como alimentação Sim. na forma de nutrição só. A gente pensa na questão emocional. Uhum. Por que eu estou comendo? Não, para alguma a emoção ser, de uma certa forma, atendida. Exatamente. E, assim, e outra, obrigado pela sua história. Sim. Obrigada a vocês. Você falou questão de servir. Cara, Você veio e trouxe aqui seu tempo para nós e nos serviu Sim. nesse momento. Gente, Neto, você da minha mente foi pra sua boca, cara. Eu tava pensando nisso agora. Falei, cara, não só a Sabrina nutricionista contribuiu, ela Justamente. a pessoa, a questão do servir, do se doar ao outro. Nossa. E toda pessoa que vem aqui, ela tem uma qualidade. Ela se despe de qualquer coisa. Uhum. Ela abaixo do nível que ela tá, ela sai, ela vai, Sim. ela fala de uma maneira, como a gente fala, que tá na mesa, no olho da pessoa, Sim. nos nossos olhos. E obrigado aí mais uma vez. Obrigada a você, né? Top. Obrigada a vocês todos. Sabrina, seguinte, né, cara, eu já conhecia o seu trabalho há um tempo, né, cara, mas hoje eu sou muito agradecido a Deus por conhecer um pouco mais a pessoa Sabrina, né, e já admirava você como profissional, hoje eu admiro você como pessoa, que é uma pessoa que está muito ligada no meu propósito, bem definido, que são família, a saúde, Deus, né? E eu acredito que aquilo que você faz sentido para você porque tem propósito no outro. Uhum. Então é um mandamento bíblico que o Senhor deixou para nós, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E eu acredito muito na lei da semeadura, né? Quando você cuida e trata de uma pessoa, mesmo que você está sendo remunerado, mas você plantou uma semente naquela vida, uma semente de esperança. Então, eu acredito que passa muitas pessoas na tua frente que chegam lá sem esperança, sem uma alegria, sem sem um brilho no rosto, sem sentido na vida. Sem autoestima. Sem autoestima. E você consegue, através do seu trabalho, dar sentido na vida das pessoas. Então, parabéns por Obrigada. ser uma pessoa autêntica. E mais ainda, eu admiro você mais ainda porque você é uma pessoa que faz aquilo... e não somente fala, faz. Me fugiu a palavra agora, quando a pessoa realmente faz o que ela fala, Coerência. tem uma coerência. Uhum. Então, isso faz muito sentido para mim no que eu acredito. As pessoas serem coerentes e autênticas. Parabéns por ser quem você é. Obrigada. Muito obrigada, gente. Curtiu aí estar com a gente? Adorei. Adorei o convite. Vim assim, bem... Vai ser algo bem espontâneo, real mesmo. Bem leve. Bem leve. Eu fico muito feliz. Eu adoro os podcasts. Eu te falei quando você me convidou. Eu já assisti vários e em cada um eu me inspiro muito. E eu acho que todo mundo tem uma história. Legal. Todo mundo tem Com uma certeza. história. E todo mundo pode aprender com alguém. Com certeza. Hoje a gente aprendeu muito. E Nossa, você que está super. nos vendo, nos assistindo, quem sabe um dia você pode estar aqui nessa cadeira.
Isso aí. de entrevistado ou de entrevistador, né? Galera, o que a nossa convidada merece? Ai, gente, Valeu, galera. Estamos encerrando. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram e se inscreva no nosso canal. Estamos em todas as mídias digitais. Valeu, um abraço, até mais. Isso aí. Até mais.